aí, estamos gravando mais um Investigando Aprovados, o quadro onde eu converso com os alunos do Pilares que passaram em medicina. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre bolsa de 100%, né? E um estudo que eu sempre falo que o Enem, ele é sim uma oportunidade, embora eu não goste da prova, embora eu ache a prova chata, embora todo Eu mundo também. deteste aquela prova. Ela, quando você estuda para um vestibular em específico, o Enem é tipo assim, uma loucura não fazer. Então, Sim. Fátima, antes de tudo, se apresenta pra galera, fala de qual turma você foi do Pilares, fala onde tu passou e como. Vamos lá, então. Prazer. Meu nome é Fátima Micos. Eu sou da turma 2 do Pilares. Entrei em janeiro de 2021 e fui aprovada agora em março com 100% de bolsa na Universidade Positiva aqui em Curitiba, via Enem, via ProUni, então sem boleto para pagar. E numa universidade particular, E numa universidade particular. que tem um campus absurdamente bonito. Lindo, 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 lindo. Uma estrutura muito massa. Você sabe que. Diga que é a melhor estrutura das particulares, né? Então, eu conversei na semana passada com um cara da turma 12 que passou com bolsa de 100% na PUC. Sim. E óbvio que eu gerei aquela famosa discussão de falar pro povo, e aí, se tu ganhasse uma bolsa de 100%, você iria ou continuaria estudando para uma pública? Tu tem ideia que teve gente que teve a audácia de falar que continuaria estudando? Eu peguei e falei, mentira, é porque você não tem a bolsa na tua frente É para porque falar você assim, não não tem a bolsa, quero. porque eu era assim, Madeira. Eu ficava pensando, porque eu queria a Sério? Gana pela federal. Eu queria a Gana pela federal. Eu falei, não, cara, eu consigo a federal. Tá. E aí, quando começou a questão do ProUni, eu ficava pensando, cara, se eu passar, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas daí, quando eu passei, daí muda. Daí você fala, aqui, eu não vou mais nem um dia pro cursinho. Nunca mais vou estudar física na vida. Foi esse o pensamento. Mas antes, durante a papelada, eu falava, cara, será que se eu passar, eu vou ir? Mas, mano, na hora vira assim, ó, uma chave. Você fala, É óbvio. É o que eu falo, assim, ó, a pessoa tem aquele pensamento de, pô, a universidade pública me dá mais oportunidades, a federal é um sonho. Eu concordo. Na parte de falar, porra, é um objetivo, mas quando você tá ali com a aprovação em medicina, você virar e falar, não quero, para passar mais um não ano é assim que estudando. funciona, né? A hora que você passa, você é outra vida, assim. É. Eu falo que eu falo do momento que eu soube que a minha documentação tinha sido aprovada, virou uma chave na minha cabeça. Tipo assim, eu fiz 4 anos de cursinho, né? Todo o sofrimento parece que virou assim, virou em pó. Parece que foi ontem. Eu falei, nossa, gente, mas eu já passei. Foi só isso. Tira um peso das costas. Tira totalmente. Você se sente outra pessoa, outra pessoa. É. E, bom, fala um pouco sobre a estrutura. Eu quero que você. Porque eu conheço, eu já vi vídeo, já, porra, do campus, assim, da UP. Mas eu queria que você comentasse, porque eu sei que você começou as aulas já. Sim. Diferente do povo que normalmente passa pelo SISU, ainda demora um pouco até começar. O ProUni tende a ser aquele povo que entra com as O aulas já atrasado. rolando. Então, tu pega o bonde andando e você já Sim. tá indo para as aulas. Qual é a sua visão sobre a universidade? Tipo, porra, o que que você tem para falar de estar cursando medicina numa universidade particular? Cara, assim, posso falar mal? Não, brincadeira. Mas, Não, assim, é um seja pouco. sincera. Não, vou ser sincera. Então, assim, a Positiva, ela tem um problema bem sério com a organização, organizacional mesmo, assim. Questão de, eu quero falar com o coordenador de curso. É muito difícil conseguir falar. Não tem telefone, é tudo por e-mail. Então, esse processo é bem estressante e é bem difícil. Mas, assim, a outra parte compensa tudo. O campus é lindo. Os professores são muito massa. A estrutura é impecável, é incrível, assim. É tipo assim, nossa, eu estudei em escola pública a vida inteira, né? Então, eu fui acostumada com um padrão. Eu tô numa faculdade que eu fico, meu Deus. Então, tem, óbvio, não é perfeita, tem esses defeitos, principalmente organizacionais, assim, dessa questão de você precisar se comunicar, de você precisar achar alguém, se você precisar fazer uma solicitação, é mais complicado, é tudo pelo portal do aluno. Não tem, tipo, uma secretaria, sei lá, e falar assim, ô, me dá tal coisa. Tem até a central, mas eles vão fazer uma solicitação online, então você fica tudo no online. Mas, assim, por enquanto é o único defeito, porque o resto é Estrutura. estrutura de laboratório, nossa, muito Eu massa.
Eu falo que assim, ó, quando a pessoa chega naquela lógica de particular ou pública, se a particular é boa, ela vai ser tão boa quanto, se não melhor, em estrutura. Sim. Agora, óbvio que não dá para você querer comparar uma universidade pública com uma Unisquina da vida que, porra, né? Mas o que eu ia te perguntar é, você nunca chegou a cogitar, então, tipo, passar pelo Enem? É, Nunca. como foi Odiava o Enem. isso? Vamos lá, então. Só comentando assim, de fato, a estrutura da particular é muito diferente, assim. E é o que foi, né, quando eu passei, que eu falei que eu ia, que é a certeza que eu vou me formar em 6 anos, se eu não pegar nenhuma DP. Porque a federal tem grevezinha, tem toda essa parada que a gente sabe que existe a possibilidade de acontecer. E Sim. lá é meio certeiro, entendeu? Então, tipo, cara, você tá lá e você vai se formar. Porque na teoria você tá pagando, né? Eu não pago, mas na teoria você tá pagando pra isso. Eu conheço, tipo, alunos do Pilares que estão num ponto mais adiantado do curso de medicina já. Inclusive, da turma 2 tem aluno da turma um em medicina, tanto em particular quanto em pública, né? Então, na semana passada, quando eu conversei com o Lucas, eu falei sobre isso, que, pô, tem aluno que estuda, que passou pela CAF, tá? Uhum. E fala, é aquela lógica de, pô, aqui a gente paga o professor, a gente pode exigir mais, então tu consegue ter um respaldo, talvez, nesse sentido de estrutura, melhor. O próprio Lucas comentou, quando ele foi fazer o vestibular da UFPR, que o vestibular da UFPR para medicina normalmente é na PUC. Você já foi lá? Sim. Já, Ele todos os que eu falou, fiz pra medicina foram lá. Da federal foram lá. normalmente é na PUC. Ele falou algo que você escuta de quase todo mundo. Você entra na PUC, você fala, caraca, que campus, né? Sim, mas daí você vai na UP, você fala, deixa um pouquinho panela. Isso é Não, tem verdade. que ter a rixa, tem que ter a rixa, óbvio. Nossa senhora, mas com certeza. Ah, e detalhe, né? Eu passei pra PUC também, só que daí eu passei na segunda opção, em segunda chamada, para 50%. Tá. Só que daí, como eu tinha selecionado a UP para primeira e eu já tinha me matriculado, daí não tinha como me matricular na PUC. Mas a lista de espera chamou muito mais do que a minha classificação, assim. Se eu não tivesse entrado na UP, eu teria entrado na PUC. Mas Bom, graças a Deus foi na UP. e para eu entender isso aí, você, tipo, fez o Enem, você olhou tua nota e você falou assim, porra, porque acontece isso bastante. Tipo, a pessoa pega e fala, não vai dar pra nada. Como é que foi essa parte? Tá, então vamos começar do começo, né? Então, Tá. assim, sempre soube que eu queria medicina minha vida inteira. Eu não sei dizer quando que nasceu essa vontade em mim. Minha família também não sabe dizer quando que eu comecei a falar. E aí, quando foi no meu ensino médio, eu decidi que eu ia fazer um ensino médio técnico focado em biologia e química, que então eu fiz técnico em biotecnologia, porque daí eu já tinha mais biologia e mais química, já pensando numa segunda fase da federal. Então, Ô, essa já foi bom. a minha primeira decisão foi essa, né? Lá no meu primeiro ano do ensino médio. Então, E desde o o técnico eram tu era aquela 4 anos, pessoa, tu era aquela pessoa estudiosa, assim, tipo, primeiro, segundo e terceiro. mais ou menos. Eu sou uma pessoa inteligente, estudiosa é diferente. Eu tenho muita facilidade de aprendizagem, mas, tipo, eu não fico me matando de estudar, não. Tá. Mas eu sempre fui nas notas excelentes, enfim, nesse sentido, eu sempre me dediquei bastante. E aí, o técnico era 4 anos. Isso me ajudou bastante, porque eu era um ano adiantada. E se eu terminasse meu terceirão, eu ia terminar de menor. E eu tinha um pouco de medo. Eu falei, cara, como é que eu vou entrar na faculdade sendo de menor e tal? Talvez seja muito nova. Então, eu uni o útil ao agradável. Eu falei, eu faço 4 anos, já vou ter um pouco mais de maturidade para saber se é realmente medicina que eu quero. Se for, eu já vou ter uma boa base de química e de biologia para a segunda fase da federal. E vou fazer o técnico e me joguei. Então, eram 4 anos de ensino médio. Porra, tu pensava lá na frente, assim, tipo, meta de longo prazo. Só que daí eu acabei me ferrando um pouco, porque eu tinha muita biologia e muita química, mas história, por exemplo, eu tive 1 ano de história no ensino médio. E eu só estudei história da biotecnologia. Caraca. Então, assim, eu tive uma vantagem muito grande em algumas áreas e uma desvantagem maior ainda em outras. E Então, eu além não sei. disso, na pandemia. Na... O meu último ano foi na pandemia, o meu terceiro. E aí, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, no caso, no meu segundo ano, se fosse o normal, eu já falei, cara, eu vou começar a fazer cursinho, porque eu tinha um professor de química, o professor Riva, e ele dava aula no cursinho do Elite na época. E eu falei, professor, eu quero muito fazer medicina, tal, você tem alguma dica?
Ele falou assim: dificilmente você vai passar com um ano de cursinho. Então, em vez de você fazer no terceirão e um pra frente, faz no segundo e no terceiro. Aí eu falei, nossa, você é muito inteligente. Aí eu fui no segundo ano do ensino médio, que no caso era o meu terceiro, fazer o cursinho. Procurei um cursinho aqui em São José, era um cursinho bem pequeno na época, que se chamava Curso Atual, e fiz um cursinho de sábado. Era todo sábado, das 8 ao meio-dia. Tipo assim, era nada, quase. Gabriel, Gabriel Madeira se recontorceria inteiro se você tivesse pedido isso para ele e falado que você ia fazer cursinho de segundo ano, mas segue o baile. Você vai se recontorcer muito durante a minha história, mas calma lá que deu certo. Então, Vai, vai eu lá, falo, tem, continua. tem muita gente me pedindo ajuda agora. E daí eu falo assim, ó, eu vou te falar o que eu fiz. Mas talvez se eu tivesse feito diferente, eu passava antes. Mas enfim, É tipo, eu vou te falar o que eu fiz pra você fazer tudo ao contrário. como deu certo, eu não vou reclamar. Eu já Sim. tô comendo, né? Não vou cuspir no prato. Enfim, daí eu fazia esse cursinho no sábado, então, só no sábado de manhã. Levei bem na zoeira, tipo, bem na zoeira mesmo. Mas, ao mesmo tempo, foi muito interessante para eu perceber que eu ia precisar estudar. Tipo assim, que não era uma brincadeira tão legal. Por quê? Então, Porque você era. Pera, só pra entender, era aquele sentimento de, pô, sou boa na escola, mas isso aqui é muito mais difícil? exatamente isso. Falava, Tá. cara, o que eu arrasava durante a semana, o sábado me destruía, porque eu falava, meu Deus. Enfim, isso foi o ano de 2019. E aí eu ia fazer o vestibular Tá. como treineira, né? Eu falei, cara, já fiz cursinho. E eu fui achando que eu ia macetar. Eu falei, não, eu vou como treineira tendo feito cursinho. Eu E vou aconteceu. passar, eu sou a única pessoa fazendo como treineira. Quando aconteceu isso, quando saiu o dia do vestibular da Federal, eu já tinha me inscrito, tudo. Eu fui convidada para ser madrinha de crisma da minha religião. Ia ser no dia da prova federal. E aí eu fiquei muito na dúvida se eu ia fazer a prova ou não, porque eu falei, cara, será? E aí eu fiquei nesse conflito interno, porque pelo horário do relógio daria tempo, mas seria muito corrido. Eu não ia conseguir aproveitar o almoço que eles tinham feito, né, para confraternizar e tal. E aí eu tinha decidido que eu não ia, que eu ia. Falei, cara, querendo ou não, é treineiro. Ano que vem eu vou ter que fazer de verdade. E assim, durante a minha história eu sempre priorizei a minha família e a minha saúde mental. Eu nunca priorizei assim me matar de estudar. E eu falei, cara, eu vou aproveitar esse momento no ano que vem que vai ser de verdade. Aí a gente vai pra valer, né? Mas meio chateada. E aí o que aconteceu? A gente teve toda a cerimônia religiosa e quando a gente foi pra casa pra almoçar, o irmão da minha filhada, ele ia fazer a federal também, como treineiro. Então a mãe dele já tinha deixado tudo pronto, tudo comida pronta. A gente almoçou tipo em meia hora. Daí meu pai olhou pra mim e falou assim: "Vamos?" Aí eu falei: "Mas eu não tô pronto", porque eu já tinha tipo colocado na minha cabeça que eu não ia fazer a prova, colocado muito firme na minha cabeça. Meu Deus, o choque deve ter sido muito maior. Aí eu falei: "Cara, me achando a foda", porque eu falei: "Ah, Fátima, você se preparou, né?" Aí eu pisei na PUC. Cara, eu lembro até hoje. Eu falei assim, eu preciso ir no banheiro, né? Pra qualquer pessoa que eu vi na minha frente. E eu comecei a chorar na cabine do banheiro. Mas assim, chorar muito, muito. Porque a hora que eu comecei a ver todo mundo, eu falei, não é possível que eu quero competir com isso aqui. Porque eu sabia que todo mundo era de medicina. E aí daí começa toda aquela história, camiseta de cursinho, camiseta de tudo. Eu falei, véi, eu tava toda maquiada, Madeira, eu tava de cílios, eu tava, tipo assim, num evento super social e fui direto pra. Tava cheio de pulseira, tive que tirar todas as coisas, brinco, pulseira, colar. Então, assim, foi um choque muito grande mesmo. Eu fiz a prova, assim, em 2 horas, o tempo mínimo, e fui embora porque eu não consegui ficar na prova. E aí isso me destabilizou muito, porque eu falei, cara, o que que aconteceu? Será que eu não estava preparada? Será que foi só a questão de eu ter ido em cima da hora? Será que não é isso que eu quero? Foi, assim, bem chocante. Tenho, inclusive, até essa semana eu estava lidando com meus papéis, eu achei o meu desempenho. Eu acertei 24 questões naquela prova. E eu achava que Ah, eu achava que eu ia passar. de Então, 90. assim, foi muito traumatizante isso em 2019. E Mas também foi. tu Oi? chegou. Pera que eu quero entender um pouco mais disso aí, porque Vamos lá. é tipo assim, sei lá, o povo sempre pensa que a pessoa que passa é aquela pessoa que, meu Deus, ela tira numa prova de 90, ela tira 70 no ano, no outro ano ela tira 80, assim. Sim, Então, caraca, tu tirou 24. eu tirei 24 questões. Posso pegar para te mostrar? Tá aqui À do lado. vontade, mas o que eu mais quero saber é o quanto isso aí, tipo,
se serviu mais de incentivo para ti Ó, ou isso tem o aí te meu fez? desempenho. Deixa eu ver se não tem nenhum documento, mas acho que não. Mas tá aqui, ó. Não sei se vai aparecer, mas tá aqui, ó, 24. Sim. 24 questões que eu acertei no meu desempenho do vestibular de 2019. Pera, era 2019/2020? Eu não. É, 2019. 2019. Tinha alguém fazendo essa prova aí nesse ano, junto contigo, no mesmo dia. É, pois é, né? Não Foi a prova passei. que eu fiz. Eu sei que foi a prova que você fez. Eu assisti esses vídeos no YouTube. Mas Enfim, deixa eu entender. Isso aí foi no segundo ano do ensino médio como treineira. sim. Porra, o que você pensou depois disso? Eu me toquei que eu ia precisar estudar. Mas Tipo em nenhum assim, momento pensou em desistir. não, nunca, nunca, assim, não, nesse momento não. Eu falei, cara, eu de fato preciso estudar. Porque eu levei o cursinho meio na brincadeira, era só sábado de manhã, eu ia super bem na escola, eu falei, cara, ano que vem eu vou ter que estudar. Eu tive essa visão, eu falei, mano, eu vou ter que me preparar de verdade, não é tão fácil como eu pudesse ter imaginado, né? Sim. E daí comecei a me preparar para pro ano seguinte, no caso, né? Que seria o ano do meu terceirão. E nessa época eu ainda trabalhava, fazia o estágio do técnico. E aí eu queria muito continuar no cursinho que eu tinha começado, que era um cursinho aqui de São José, que é o atual, foi o ano que eu fiz o cursinho, né, durante 2019. Só que não tinha horário, eles não tinham turma da tarde, eu precisava estudar à tarde. E aí eu acabei indo pro Dinâmico lá em Curitiba. Só que no primeiro mês eu ia fazer à noite, porque eu ainda trabalhava. Aí ia acabar o meu estágio do trabalho e eu ia começar a fazer à tarde. Tá. Daí em Você estava fevereiro de fazendo. Pera, só pra eu. Era assim: trabalho, escola, cursinho. cursinho, Terminando o técnico, não tem aquele negócio de fazer um TCC. TCC? Meu Deus. Não, mas piora, porque vinha a pandemia, calma. Que bom que você vai me preparando. E aí foi Tá. o primeiro mês de fevereiro, fechei o contrato lá. Posso falar o nome dos cursinhos, né? Vou divulgar, porque Claro. Pode. fechei o contrato com o Dinâmico, eu ia estudar lá à tarde, mas o primeiro mês ali, fevereiro, eu ia fazer à noite por causa do estágio. Uhum. Então, eu saía de casa às 6h20, ia para Curitiba, tinha aula ali no Boqueirão, fazendo meu técnico. Voltava para São José para trabalhar no laboratório de análises clínicas até às 5h30, pegava outros 2 ônibus e ia para o Largo da Ordem fazer aula no Dinâmico. E minha Sim. mãe ia me buscar 11h30 da noite. Ó, a primeira coisa, tu fazia aquele ponto padrão de quero passar, vou só estudar muito mais. É. E aí, eu fiz então isso por um mês, mais ou menos, essa foi a minha rotina. Tá. Só que daí o que acontecia? Eu só assistia aula, porque eu não tinha tempo nem pra ler um exercício. Porque, tipo, o tempo que eu teria era no ônibus, cara, no ônibus eu pacotava, tipo, não pensava 2 vezes pra dormir. E Sim. ainda, um indício muito importante, porque eu vou ter que falar dele aqui, que se chama o meu ex-namorado. A gente tava com um mês de namoro. Tá. Ele é muito importante nessa história, eu juro. Tá bom. André, um beijo. A gente é ex, mas tamo aí. Tá. E aí, era o meu primeiro mês de namoro, né? Segundo, a gente começou a namorar em janeiro. Então foi um mês chegando, saindo às 6h20, chegando às 11h30, mal comendo, mal dormindo e achando que eu ia aguentar o ano inteiro. Mas eu falava assim, cara, esse ano eu vou passar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. E aí veio a pandemia. Daí caiu por terra. Porque eu falei, cara, e agora? No começo, aquela sensação, tipo, de, logo passa, que bom, vou dar uma descansadinha. E daí eu trabalhava ainda, daí acabou meu contrato de trabalho. E então eu ficava só em casa, a partir de abril. E aí o meu cursinho do Dinâmico era à noite as aulas, porque eu continuei matriculada na turma da noite. Então, de manhã eu tinha algumas aulas do colégio, mas como era público, quase não tinha aula online, a maioria das atividades era só para enviar. À tarde, eu não fazia nada, porque daí eu estava em casa. E à noite eu assistia as aulas do Zoom. E aí, Aquele modelo de assistir aula de ligar e dormir do lado, esse negócio todo. nossa, eu tenho tanto story, tipo, bebendo vinho, assim, ó, de roupão, assistindo aula. Mas eu anotava muita coisa. Eu consegui me adaptar super bem à aula online, mais do que eu imaginava, assim. E o que Tá. acontece? Eu descobri, graças a Deus, eu descobri cedo que o meu jeito de aprender é escutando e não é lendo. Então, assim, não adiantava eu querer ler uma apostila depois. Eu tinha que escutar o que o professor estava me falando.
Então, eu sabia que, assim, era melhor eu assistir a aula do que eu querer ler uma apostila à tarde. Isso foi, assim, fundamental para eu começar a me direcionar para se preparar, que é saber o jeito que eu aprendia. E tu usava um pouco mais disso no sentido de, tipo, ficar escutando podcast ou... Não tanto. Porque eu gostava de interagir com o professor. Então, tipo assim, como muita gente acabou desistindo do cursinho, eu virei meio queridinha, assim, sabe? Porque daí eu entrava em todas as aulas, eu abria microfone, eu fazia pergunta. Então, assim, eu conseguia ter uma interação e daí eu ia aprendendo muito com isso. Bom, Então, foi muito massa. Daí começou, né? Ah, vestibular em novembro e aquela história, não, preciso aguentar isso até novembro. E daí a pandemia se alastrando. Quando chegou setembro, que foi que eles declararam que o vestibular não ia acontecer, que ia acontecer em fevereiro, eu já tava maluca, assim, porque eu falei, cara, eu estudei pra novembro. Como assim eu vou ter que passar mais tempo fazendo isso? E daí foi quando eu decidi tirar minha habilitação. Meu pai foi contra, mas eu falei, cara, eu ficava o dia inteiro em casa. Eu não conseguia estudar sozinha, eu só estudava à noite, praticamente assistindo às aulas. Eu vou tirar minha habilitação. vestibulando, né? Mas o teu caso até é de boa. No caso, tem vestibulandos, assim, tipo, o povo entra nessas turmas mais recentes do Pilares, né? Eles têm a brilhante ideia, parecido contigo, assim, sabe? Eles estão na escola, daí eles fazem um cursinho, daí eles tiram a habilitação. Aí eles fazem um curso de origami, um curso de latim, um curso de francês, um curso de português, um curso de inglês. Ao mesmo tempo, eles querem passar direto e fazendo como... assim, coisa básica, né? Mas é o que eu tô falando pra todo mundo que me procura agora. Eu fiz assim, mas talvez se eu tivesse feito diferente, eu tinha passado mais rápido. Então, eu deixo isso muito claro. Só que, Sim. então, ao mesmo tempo, assim, cara, eu podia ficar o dia inteiro estudando aqui em casa. Só que, mano, eu tava em casa com meu irmão pequeno. Eu queria curtir minha família, entendeu? Tipo, cara, eu não ia ficar maluca. Eu já tava trancada numa casa com 5 pessoas. Tipo, se eu ficasse o dia inteiro estudando. Ah, um detalhe. Eu emagreci 10 quilos na pandemia, de Caraca. tanto estudar. Entre aspas, de tanto estudar. Porque onde eu estudo aqui é um lugar que tem escada na minha casa pra subir. E não tem nem banheiro aqui. Então eu subi dessa escada o dia inteiro, porque eu não conseguia ficar muito tempo aqui. Era o meu primeiro ano de namoro, todo mundo engorda, eu emagreci 10 quilos. O que aconteceu com o ex-namorado? Eu fiquei curioso. Não, mas calma! Essa, essa, Calma. essa você já está escolhida como a história mais inusitada que me apareceu aqui. Não, então melhora. Sinta-se, Melhora, vamos sinta-se com calma. agraciada. Então vamos com calma que melhora, juro. Tá. E aí, e aí eu decidi tirar minha habilitação, o que foi ótimo, porque daí acabou que eu nem sabia quando que ia ser a prova da federal, eu não conseguia mais ficar pensando nisso, porque era uma agonia muito grande. Você já tinha passado, né? Você queria ter aula. Mas assim, desde fevereiro eu me programei para fazer uma prova em novembro. E do nada eu não ia ter prova. E eu não sabia quando que eu ia ter prova. Então, assim, foi desesperador a sensação, eu lembro Tá. até hoje. Mas assim, ó, a pergunta mais importante. Passou de primeira na autoescola? Mas com certeza, né? Tá falando sério? Juro, na Caraca! 3, psicotécnico, teórico e prático. Muito bom! Ah, inclusive eu queria dar uma dica. Façam autoescola no cursinho. Porque tem um monte de gente da minha faculdade que tá se fudendo porque tá tendo que fazer autoescola na faculdade. O segredo, A o faculdade pode segredo. piorar se você não tiver carteira de habilitação. Juro. Tu vai de carro pra faculdade? Vou. Porque no Ah, meu caso é muito longe. Se eu fosse de sim. ônibus, eu teria que pegar 7 ônibus. Caraca! Então, assim, e isso eu falo muito sério, porque assim, se eu não tivesse habilitação, eu não sei como é que eu teria que fazer. Então lá podia ter sido uma escolha burra, mas agora tá me facilitando muito. E tem Tu pode muita gente. pedir, mas tu pode pedir ajuda, no caso, se for assim, o povo da tua faculdade que tá se ferrando bastante, é real, eles botam a caminhonete dentro do lago lá, não é? Enfim, Dá pra ver que eles não têm carteira. pois olha. Mas assim, tem muita gente, isso é um padrão da Positivo, né? A gente comentou um pouco, que tá passando direto do terceirão. Eu não vou pôr opinião sobre isso. Eu me nego. Eu Então, conheço uma assim, pessoa. já vê que a calor é minha junto comigo? É Giovanna Tanaka, ela foi da turma 10 Pilares. Passou direto do terceirão, 4 meses de Pilares. Mas eu nem lembro onde. Mas tem muita gente que passou do terceirão na minha turma, e tem muita gente que é de menor ainda. E os que não são de menor estão se ferrando tendo que fazer habilitação. Porque o horário da faculdade, ele é um horário
maluco. Eu Então, assim, de percebi. fato, se você tem a possibilidade de não comprometer seus estudos e fazer a habilitação, já faz, já deixa isso resolvido, porque facilita muito, muito mesmo. E aí passei tudo de primeira, tirei a carteira, e aí a prova ia ser em fevereiro, né? E eu. E daí foi janeiro, isso foi janeiro de 2021. Eu recebi uma mensagem do meu antigo diretor do cursinho aqui de São José, se eu não queria trabalhar com ele numa feira que ia ter no shopping. Eu falei, cara, eu tô um ano e meio, um ano em casa. Isso era um mês antes da prova do federal. Eu falei, eu não aguento mais ficar em casa. Se eu ficar só em casa, eu não vou estudar, porque eu sou assim, eu tenho um irmão pequeno. Então, assim, se eu tava em casa, eu não tava estudando. E daí eu convenci meu pai que se eu estivesse trabalhando no shopping, que era só eu ficar parada na feira, não tinha que fazer nada, eu podia estudar. E foi aí que eu conheci o Madeira. Viu? Calma, calma, Madeira, não julga tanto. Tá, não, Eu mas é que assim, ó, eu aceitei, achei brilhante a tua ideia. Eu vou poder ficar no shopping, eu vou poder ficar estudando. Não estuda nem em casa, vai estudar no trabalho no meio do shopping. foi assim, foi assim. Era uma Tá. feira de um mês, era uma Não, não dava nem um mês, dava uns 15 dias. E aí eu levava o computador e comecei a procurar tipo assim, estudos para reta final, FPR, resumo de obra, tal. E daí eu achei você. Cara, eu maratonava. Eu passava assim as minhas 6 horas no shopping só escutando Gabriel Madeira. Eu fiquei maluca. Eu juro pra você, eu Eu anotava imagino, tudo. Hã? eu Não, imagino eu que você fiquei fica maluca. Eu falei, cara, eu maluca. achei a solução pra passar na federal. Era essa a minha sensação. Cara, eu achei. Então, e aí foi muito engraçado, porque daí rendeu muito o meu trabalho no shopping. E aí tava no último dia de feira, o meu chefe falou assim: eu tô precisando de alguém lá no cursinho. Você não quer ir lá? Daí eu falei, não, eu não posso ir, porque eu combinei com o meu pai que eu ia estudar, né? Que eu só vim aqui, tipo, quebrar um galho pra você. Isso era uma quarta-feira. Ele falou assim: então vai até sexta só, porque era do lado do shopping o cursinho. E daí até segunda eu acho alguém. Eu fiquei lá por 2 anos trabalhando. Mas enfim, Pera, eu não peguei muito bem. O que que tu fazia? Eu não entendi. eu era meio que secretária do cursinho, meio tia do cursinho, meio tudo assim. Do dinâmico. Não, do atual aqui em São José. Do Dinâmico eu já tinha saído. Daí, por conta. Eu fiquei no Tá, Dinâmico até a prova de fevereiro. Não, mentira. É, até a prova de fevereiro. Mas eu já estava trabalhando no atual e assistindo as aulas do Dinâmico. entendi. E Saquei. daí, o Felipe me convidou então para trabalhar no atual. E eu fui para ir 2 dias e fiquei 2 anos. Mas tá tudo bem. Foi uma experiência incrível e eu já falo um pouco mais sobre isso. Do cursinho presencial que tu fez, É, em 2022. Só calma. Não, nós estamos em 2021 ainda, Madeira. Vamos com calma. quando você entrou na turma 2 Pilares. Quando eu entrei na turma 2. E aí eu fiz o vestibular de fevereiro e eu, pra ser bem sincera, eu não lembro o meu desempenho. Mas eu lembro. Não, mentira, porque o vestibular não foi em fevereiro, eu não fiz a prova em fevereiro. Calma. Eu estudando igual maluca com o Gabriel Madeira pra fazer a prova em fevereiro. Uma semana antes da prova era o carnaval. A gente criou um grupo de estudos de uns amigos do Dinâmico, uns amigos. Acho que até não lembro se tinha gente do Pilares ou não. E a gente passou o carnaval inteiro estudando. Mas assim, como eu nunca tinha estudado antes, eu estudei tudo e mais um pouco. A gente abria a sala no Zoom e dava aula um para os outros. Então, assim, a gente estudava o conteúdo, que nem eu, por exemplo, lembro até hoje, eu dei aula de ecologia. Eu macetei ecologia, fiz slide, fiz tudo, porque daí isso eu aprendi com você, né? Daí eu falei, ô, tem um cara lá que me ensinou a dar aula pros outros. E aí a gente fez Tá. esse grupo e passou o carnaval inteiro estudando, para daí eles cancelarem a prova e adiarem mais uma vez, para junho. Aí eu já tava maluca, porque daí eu falei, e daí foi a decisão que de fato, cara, eu não aguentava mais ficar estudando, porque assim, era muito cansativo ficar só em casa. Tipo assim, e eu, igual eu falei, eu sempre priorizei minha saúde mental, e eu não tinha mais saúde mental. Eu precisava sair da minha casa, precisava ver gente, precisava fazer qualquer coisa. Então eu ia pro Atual, que é o cursinho a 5 minutos da minha casa, de carro, tipo, super perto, e eu ficava lá sozinha à tarde. E daí eu conseguia estudar lá, porque daí é aquela história que eu falei, eu não consigo estudar em casa. Mas lá eu tava sozinha, então eu estudava lá. Porque a única coisa que eu tinha que fazer nessa época era atender telefone, responder o WhatsApp, tipo, talvez, sei lá, umas 2 mensagens por dia. O cursinho ainda era bem pequeno, tinha 10 alunos, 10, 15 alunos. Então, assim, foi muito vantajoso para mim, porque eu conseguia estudar lá à tarde, fazer minhas coisas em casa de manhã, de noite descansar, praticar atividade física, enfim. E 2021 inteiro foi assim. Aí eu conheci o Rafa Camargo, do QND, eu participei do CWB, porque daí eu não queria estudar presencial ainda, né? Então eu fazia, já tinha saído do dinâmico.
Fazia CWB, que era um cursinho online, que agora acho que fechou. Fazia a, a, a isolada do Rafa Camargo, fazia a isolada do Edu Camargo, de biologia, e fazia a isolada de matemática e de física. Então, assim. E daí estudava à tarde, assistia essas aulas à tarde, fazia esses exercícios à tarde, lá no outro cursinho. Tudo dentro do cursinho. Tudo dentro do outro cursinho. Como é que ninguém te jogou longe? Não, o meu chefe sabia, assim, o meu chefe sempre foi muito compreensivo. Ele sabia. Você tava no cursinho, trabalhando no cursinho, usando os outros. Exatamente isso. E aí eu fiz a prova em junho. Eu acho que eu não lembro quantas eu acertei, mas era a prova de 60 questões. E assim, eu fui bem. Eu podia ter ido melhor, mas eu não passei. Só que, tipo, assim, eu acho que eu teria ido para a segunda fase, se fosse com duas fases. Mas Era, como não era, eu não era, fui, né? era fase única no meio do Era ano. fase Eu única. lembro um frio desgraçado do final Eu fui de daquela. pala fazer a prova. Não creio. Eu fui de pala. Sabe por quê? Porque eu tenho um problema. Isso que eu falo, cara. As pessoas têm que se conhecer para saber o que que funciona e o que não funciona. Eu Sim. não funciono com frio. Mas assim, eu não funciono, eu não consigo pensar se eu tiver com frio. E aí isso me ajudava muito nos simulados. Porque quando eu fazia simulado e eu tava sentindo frio, eu falava, cara, eu não posso sentir frio, porque eu só me concentro em tentar me esquentar. E aí tava aquele frio, e eu falei, mano, se eu passar frio, eu não sei o que eu vou fazer. E aí meu irmão falou assim, vai de pala. Daí eu falei assim, tá, velho, mas vai que vão achar que eu tô colando. Ele falou assim, ué, fala que você é do Rio Grande, e isso é uma apropriação cultural, e que eles estão cometendo xenofobia. Falei, tá bom. E fui de pala. E ainda, aí eu vacalhei. Mas eu Ah, levei umas balas dentro do pala. Porque daí eu comia no banheiro, porque era a prova que não podia comer. Ha! Ninguém bicou com o meu pala. Ninguém bicou com o meu pala. Mas daí eu pude comer no banheiro, porque eu levei comida escondida. E e daí só tinha que deixar, causava transtorno, meu. Que eu tinha que loucura. deixar a janela aberta. Teve uma hora, eu terminei a prova um pouco antes, assim, porque teve umas questões lá que eu não ia fazer, tava, tipo, muito cansada. Eu tenho esse problema também. Eu sempre ficava muito cansada, muito cansada. Mas daí o Gabriel Madeira me ensinou que eu estudei um Ah, ano pra falar, que não era pra eu ir embora. Não era pra eu ir embora. Então, o que eu fazia? Eu já deixava combinado com meu pai que ele ia me buscar só no final da prova. Nesse dia tava muito frio. A prova era bem longe da minha casa. Aí, quando eu já tinha fechado meu caderno de prova, querendo ir embora, eu parei pra pensar. Falei, se eu descer agora, era umas 5 horas da tarde. Se eu ligar pro meu pai agora, cara, ele vai chegar aqui perto das 7. Tá muito frio lá fora. Essas 2 horas eu fico aqui dentro. Aí eu respirei bem fundo, abri meu caderno e falei, nada de chutar, vamos continuar. essa aí nem o Gabriel Madeira bolava uma estratégia dessa. Cara, essa foi, acho que foi uma das sacadas mais inteligentes que eu tive, assim, porque era muito frio mesmo. E Eu eu sabia que lembro. meu pai não ia estar lá. Meu pai não ia estar lá. Tipo, eu ia ter que descer, eu ia ter que ligar, falar, terminei antes, e eu ia ter que ficar esperar lá no frio ele. Porque você tem que sair do local de prova, você não pode esperar Sim. dentro do prédio. Então eu falei, cara, não adianta eu tentar chutar tudo e desistir. Falei, vou ir resolvendo o que eu conseguir, né? Estamos aqui mesmo, paguei pra isso. E aí fiquei lá e Estudou, consegui ainda resolver mais alguns par de questão e fui embora só quando terminou o horário. Só que estudou o agora ano inteiro para ter 5 horas e 30, aproveita as 5 horas e às 30. 5 horas e 30. Mas escuta, isso aí foi tipo uns 6 meses depois de tu ter entrado no Pilares. Calma que eu quero entender um negócio ou outro aí. Você falou que você aprendeu uns negócios que tal de Gabriel Madeira. O que que você aprendeu? O que que mudou no teu estudo? O que que você mudou? Cara, tem duas coisas que eu indico pra. Mentira, tem muitas coisas que eu indico pra todo mundo. O Tá, mas que fala as duas. Agora eu vou usar o falar negócio de nota. tapar olho pra dormir. Como que é? Usar o negócio de tapar olho pra dormir. E colocar o temporizador no celular. Esse aqui? Juro pra você. Depois que eu assisti aquela aula, eu não botava fé. Só que eu dormia muito mal. Cara, depois que eu comecei a usar isso daí, no começo foi bem difícil. Na primeira semana eu falava assim, mas depois que eu acostumei, cara, juro, se eu vou posar em algum lugar, eu levo isso daí. Eu Eu levo durmo no muito, ônibus. Tá, eu tá durmo acredita que eu muito levo no melhor. ônibus? Cara, se eu vou em qualquer lugar, eu vou pra retiro da igreja, eu levo isso daí. O meu ex-namorado, né, voltando, cara, ele se rachava de rir. Ele falava, você não acredita que você dorme com isso? Eu falei, cara, é muito melhor. É muito melhor.
Então, isso eu falo pra todo mundo. Eu falo, cara, parece uma coisa tão idiota, mas melhorou tanto a qualidade do meu sono, que assim, foi uma chave. E o temporizador de aplicativo do celular. Tanto o temporizador de aplicativo, quanto o ficar preto e branco pra dar o horário de dormir. Eu tenho até hoje. Cara, dá 11 horas da noite, ele fica preto e branco, parece que minha cabeça vira assim, ó. Ih, rapaz, hora de ir pra cama. Eu vou resumir o que você está falando, então, nesses dois pontos aí, em melhorar o sono. Nossa, sem dúvida. Porque, porque as duas coisas que tu comentou melhoram o sono. E o sono é o momento onde tu aprende, né? Sim. Então, assim, foram dicas assim que eu uso na prática até hoje. E o Pienaf-Ratep, cara, o que eu divulguei o Pienaf-Ratep, você não tá ligado. Explica aí, explica aí. Eu sou a maior defensora. Deixa eu ver se não tem nenhum post-it com isso escrito. Porque eu tenho tantos post-it com isso escrito na minha vida. Ah, eu Tá. tenho tudo. Calma aí, tá aqui do meu lado. Pienaf e Ratep, meu. Você vai brigar comigo porque é colorido. Mas eu tenho. Não, é assim, ó, ô, Fátima, eu tenho uma política que é assim, ó, eu só brigo e fico bravo antes da pessoa passar. Depois que ela passou, Tá ela aqui, pode ó. cometer os erros que eu não vou brigar mais. Resumindo, tabela periódica, Pienaf-Ratep. Ah, muito bom. Nossa, isso aí era daqueles vídeos antigões do YouTube. É, do YouTube. Não era nem da plataforma, não era nem do Hotmart, era do YouTube que eu peguei isso daqui. E na E eu época era no Hotmart, hoje em dia ninguém é mais no Hotmart. é, então assim, isso é, tipo, cara, isso assim eu levei pra vida de química. E eu macetava em química com isso. E com muitas outras coisas, mas com isso principalmente. E é assim, é uma dica que me levou milhões, assim. O, o que você pensou quando você foi entrar no Pilares? Tipo, você falou que você conversou com teu pai e tal. Você teve algum medo ou alguma coisa? Tipo, porra, não sei, já tô vendo bastante o conteúdo dele aqui no YouTube, aí será que vale a pena comprar o Pilares ou não? Teve algum sentimento assim? Teve porque assim, eu sabia que eu não ia ter, tipo, que não era conteúdo, entendeu? Mas o que me levou massa, assim, de comprar mesmo foi que eu vi que ia ter os resumos das obras. E no meu cursinho era meio falhado. E daí eu falei, puta, cara, pode ser que me ajude, entendeu? Porque as técnicas, algumas eu já tinha visto no YouTube, né? E então, mas eu falei pro meu pai, eu lembro até hoje, eu falei assim, pai, ele não vai me ensinar conteúdo. Porque o pai falou assim, mas você já faz cursinho. Eu falei assim, mas ele tá me ensinando técnica de como estudar. Porque eu acho que eu não sei isso. Então, assim, foi um ponto-chave, assim. E daí as obras me ajudaram muito. Eu não lembro agora o nome daquele professor de filosofia. Mas, cara, ele passava muito detalhadinho, assim, era muito massa as aulas dele. Caraca, se eu te falar que nem eu lembro, tu acredita? Então, me ajudaram Caraca, muito as eu aulas. não lembro. Nossa, isso é muito tempo, Ele tinha muito um tempo. cabelo comprido, se eu não me engano. Sim, sim, Enfim, então professor. foi assim, as dicas do Pilares que me marcaram, assim, essas três. Tem outras, assim, se eu parar pra lembrar, mas essas três com certeza eu levo até hoje. Penaf, Catep na alma, pra sempre. Muito bom. E, deixa eu pensar, Volta no fio da história. estamos em junho, no vestibular de junho. Sim, Eu não lembro daí. Eu não lembro como é que foi meu resultado, mas eu lembro que eu não passei. Ah, cara, olha que. Eu vou ter que contar isso. conta. O- eu já me conheço. E aí eu tenho um problema muito sério em vestibular, que é ficar pensando no que as outras pessoas estão fazendo. Então, o meu excelentíssimo ex-namorado, eu ficava assim, cara, o que será que o André tá fazendo? Isso eu sabia porque eu já fiz muitas provas de vestibular. E daí, nesse ano em específico, eu falei, cara, amor, se você fizer o vestibular, porque ele não fazia faculdade. Ele falou assim, não, nem me fudendo, não sei o que. Eu falei, amor, pense que pode ser que eu passe se eu souber que você tá fazendo vestibular. E aí, eu convenci ele a fazer vestibular. E o meu pai, eu tinha uma aula de redação com uma professora que falou que foi para a Alemanha fazendo letras na Federal. E o meu pai estudava polonês por conta, assim, porque ele gostava. Falei, pai, já pensou se vai para Polônia pela Federal? Meu pai é engenheiro civil, Gabriel Madeira. Tá. Ele é engenheiro. Não, não sei o que e tal. Me inscreva. Eu inscrevi o meu pai e o meu ex-namorado no vestibular. Não E eu, basta querer se ferrar, tem que ferrar os outros. cada um em um campus, cada um para um curso. Os dois passaram e eu não. Óbvio que a minha nota foi muito melhor que a deles, né? Tipo Mas no assim, curso deles a nota de corte era mais baixa. não, assim, ó, os dois passaram, os dois estavam fazendo a federal e eu não tinha passado no vestibular.
Enfim, spoiler que meu pai foi pra Polônia por um mês pelo curso de letras da Federal. Ele tá agora já no segundo, terceiro ano. E ele foi, passou um mês lá na Polônia, às custas da Federal, fazendo um curso de polonês. Caraca! Por conta dessa teoria maluca que eu criei na minha cabeça, que eu não conseguia fazer a prova se eu ficasse pensando o que eles estavam fazendo da vida. Que, que loucura, meu! Não, tem que trazer o teu pai agora para eu fazer uma entrevista com ele também. Porra, que massa! É, Tu- tu- quase daria pra fazer uma entrevista. Ele quis me matar no começo, né? Porque ele é engenheiro, ele odeia português, ele tá fazendo letras. Mas enfim, tá curtindo. E é isso. E aí, eu não passei em junho, foi meio que um baque, assim, porque daí, de fato foi meu primeiro vestibular, né, valendo, mas ao mesmo tempo foi tipo, cara, era pandemia, era tudo muito incerto. Eu lembro assim que tinha até umas lives tuas, a nota de corte vai subir. Ninguém sabia, tipo, todo mundo tinha teoria só. Então foi muito incerto. Então eu não me culpei tanto quando eu não passei, porque eu falei, cara, vamos continuar estudando e é isso. E aí continuei estudando nesse esquema de estudar lá no atual os outros cursinhos, né? Trabalhava lá, estudava, ou fazia o Rafa, fazia CWB, fazia o de bioquímica, de biologia. E tu quando chegou no. Fala, fez o Enem fiz. Tem no um final de 2021. calhamaço de prova do Enem, né? Caraca. Eu fiz o Enem, até você estava falando da minha nota da Federal de 24 acertos. O meu primeiro Enem, que foi naquele ano como treineira, a minha média foi 580. A minha média. Aham. Assim, a minha redação acho que tinha sido 600 e pouco. Então, os meus resultados, eles não eram tipo assim, continua mais um pouquinho que você consegue. Eles eram resultado tipo, porra, velho, sério que você quer medicina? Eu era muito inteligente na escola, muito inteligente. Sim. Mas, enfim, e daí nessa parte da história eu já não me lembro muito mais o que aconteceu, porque daí eu sei que eu fiz muitos vestibulares. Fiz o vestibular, daí teve, eu não lembro se teve no final do ano, ou se foi em Não, fevereiro. foi assim, ó, eu lembro da linha do tempo certinha. Você estava na metade do ano de 2021, e você entrou no Pilares no começo do ano. No Sim. final do ano teve o Enem e o vestibular foi adiado, foi lá para fevereiro. O vestibular É, foi passado para fevereiro, o vestibular da Federal, que seria o começo do ano de 2022, que foi o ano passado. No caso, no final do ano, tu fez o é, Enem e passou. isso E mesmo. agora, eu reparei um negócio, tipo, você falou no começo, porra, o tempão e tal, que você passou estudando, mas é engraçado como quando a gente começa a olhar, parece que é pouco tempo do primeiro Na vestibular. verdade, Quando você entrou no Pilares até agora o momento que você passou, a gente pinta como se fosse tipo um negócio, meu Deus, eu vou perder minha vida. E você olha agora e você fala, saca, meu, tá, daí já é o ano que eu passei, e daí. se eu parar para colocar no papel assim, foi muito rápido. Hã? Porque de quando eu de fato comecei a estudar, que nem assim, ó, eu passei 2 anos depois de ter terminado o médio. Isso não é muito tempo. Não, Aumenta para 4 porque eu fiz no segundo ano e no terceiro ano. Mas, sim. tipo, Mas e por isso que eu falo que passou meio rapidão por conta da pandemia, sabe? Teve anos que eu olhando fiz, tipo, nessa, 3 vestibulares. olhando nessa ideia agora, tipo, porra, a gente já tá no começo do ano, na linha do tempo, nós já estamos no começo do ano que passou. Exatamente Por isso. isso que agora eu quero saber o que você fez de diferente. Porque estamos no começo de um novo ano. É que daí talvez você não vai gostar da minha resposta, mas eu vou contar o que eu fiz de diferente. Qual foi o meu segredo? Fala. Então, estamos no começo de 2022. Em Tá. janeiro, eu estava estudando no curso, o pessoal do atual fez uma revisão zona presencial, e aí meu chefe falou, cara, pelo amor de Deus, você já vem aqui à tarde, venha de manhã também. E aí foi o meu primeiro retorno à sala de aula presencial. E aí entra aquilo que eu já falei sobre se conhecer, eu presto muita atenção escutando. E aí virou a chave para mim, porque eu falei, cara, não adianta eu querer estudar mais online. Tipo, online eu me adaptei, mas não é o que eu preciso. Eu preciso do presencial. E aí eu fiz o mês de revisão com eles e foi ótimo, assim, alavanquei a minha nota em simulado, mas ainda não passei em fevereiro. Mas chegou muito perto de novo. Ficou perto? Ficou perto, eu não vou lembrar quantas eu acertei. 57, não, era no vestibular de 60, Eram 60. 40, 47, então, talvez. talvez 47.
45, por aí. Eu acho que no de junho tinha sido 42 e nesse 45, 47, talvez. Foi Mas bem? assim, pô, fui bem. Se for comparar proporcional ao que eu tinha acertado 24, Sim. seria, né? Então, e aí não passei, só que daí eu falei, cara, funcionou, eu melhorei, talvez eu realmente precise do presencial. E daí foi o ano 2022. E aí eu comecei a fazer o atual de manhã presencial e estudar lá à tarde trabalhando. Então eu ficava na secretaria, mas eu estudava lá. No mesmo esquema que antes eu estudava outros cursinhos, eu estudava a matéria do dia, fazia exercício, fazia redação. Então era muito gostoso, porque eu ia de manhã, eu morei no atual. Foi o ano que eu morei. Eu chegava às 7 e eu ia embora às 7. Tu continuou com as isoladas? Não, Tá. porque eu não ia dar conta. Então, agora eu tenho algumas perguntas para ti. Você falou sobre. Você ia falar a resposta, eu vou que eu não ia gostar. Por quê? O que que você. Por ser cursinho presencial. Pelo contrário. Sério? Ah, Então, por isso porque que assim, eu te perguntei desse lance, porque assim, ó, eu falo que o básico muito bem feito funciona. E o problema mora justamente quando tu quer atirar para tudo quanto é lado. No teu caso, meu, você teve um ano, então dá para a gente considerar o que eu sempre falo, o lema hoje em dia de tudo é assim, ó, medicina em menos de um ano, medicina em um ano, porque dá para passar, se for um ano muito bem feito. se for um ano bem feito. Se for um ano muito bem feito. Então, tá aí a prova. E o meu ano bem feito foi 2022, porque daí não tinha mais pandemia, não tinha mais, tipo, essa de tentar me encaixar e ver a melhor forma de eu estudar. E assim, era o ano de cursinho. Não tinha colégio, não tinha trabalho, não tinha estágio, tipo, não tinha trabalho, né? Porque no caso, o meu trabalho era ficar na secretaria, mas Sim, eu estudava lá. Tipo assim, era o cara, ambiente. eu Tinha um ficava, ambiente. era assim, ali no atual a gente tinha sala de aula, e embaixo a gente tinha sala de estudos. Então a minha turma de tarde ficava estudando. E eu ficava estudando só que na secretaria. Então, tipo assim, não mudava muita coisa, entendeu? Mudava que às vezes eu tinha que atender um pai, às vezes eu tinha que repor um papel, mas, tipo assim, eu tinha o tempo para estudar, entendeu? Sim. Então, meu trabalho, graças a Deus, me proporcionava isso. E então, daí foi o ano que eu estudei. Daí, tipo, cara, aula de manhã, todo dia. Tinha algumas aulas que eu, de fato, tipo, já sabia que, cara, eu já vi muitas vezes isso, daí eu dava uns miguezinhos assim, mas era porque, tipo, eu já tinha feito, cara, um ano de cursinho online, isolada de química, isolada de biologia. Então, tipo, mano, tinha umas coisas que eu já dava aula, entendeu? E Sim. aí eu fiz essa ponderação também, de não perder tanto tempo naquilo que eu já sabia. Mas tá certo. E Isso, assim, isso é o que eu falo de redação, fazer o cara, básico. eu tirei 960 no Enem, né? Foi o que me salvou, assim. E Porra, eu muito. fazia redação toda semana. Toda semana. Federal Tá, e Enem. deixa eu perguntar um negócio. Eu achei legal quando você falou, porra, eu dei aula lá de ecologia lá pros meus amigos, porque eu peguei lá parada com o Gabriel Madeira. Se eu te perguntasse algum assunto que tu domina muito, assim, tu chegou a criar macetes próprios ou coisas assim que, tipo, cara, isso aqui virou a chave pra mim nesse conteúdo? Tem algo assim? Eu acho que criar macete não, mas eu sempre fui muito boa de decorar macete. Então, por exemplo, o xilema e o floema, eu lembro que o floema ele é mais leve, porque ele começa com F. E o xilema é X, é uma coisa feia, entendeu? E com quem que tu aprendeu isso aí? O que mais cai em biologia na prova da UFRJ? Então, eu sempre fui muito boa de decorar macete. E, Muito boa. e você tinha essa facilidade maior em biologia? Que eu pensei, você falou, dava aula em ecologia, agora você falou isso aí. Biologia pra mim sempre foi mais tranquilo. Eu só odeio zoologia, cara. Não me pergunte nada de zoologia, porque eu. Mas assim, Os cara, a fungos? botânica eu amo botânica, acho lindo, incrível. Química eu tenho facilidade em algumas coisas, principalmente nas que são mais conceituais, assim. Então, que nem essa parte de tabela periódica eu decorei massa, assim. Questão de atomística, as partes mais conceituais. O que é mais Sim. cálculo, não tanto. Mas a minha facilidade era biologia. E nas humanas também, assim, fora história, que eu não gosto de história, eu tenho pavor de história, mas assim, sociologia eu ia super bem, espanhol eu mandava bem, então. E matemática também, tem um raciocínio matemático bem massa, assim. E Física não, o que mas eu que não quero falar de física, porque daí você me chuta.
Não, não, Olha, não. Eu quero saber o que você tinha dificuldade. cara, esse ano que eu descobri que eu já tinha passado, eu descobri que a minha única dificuldade em física é mecânica. Só que assim, todos os cursinhos começam com mecânica. Então, todos os cursinhos eu comecei me estressando. Esse ano 2023 eu tinha ido para outro cursinho que não sei por que começava com ondulatória. E eu fui, tipo assim, pronto, falei, cara, não vou estudar física. Na hora que eu comecei a ver, eu comecei a resolver, não é possível que eu sei física. Aí eu descobri que o que eu não sabia era mecânica, não era física. Porque eu sei Tá. espelho, porque eu sei ondulatória, porque eu sei cor, E qual cursinho? Fleming. Foi pro Fleming. É. Só que calma. Isso agora em 2023, eu frequentei menos de um mês, né? Tá. Então, em 2022, o meu diferencial, assim, eu considero totalmente que foi redação. Eu fazia muita redação mesmo. Cheguei a Sim. fazer alguns vestibulares de inverno, cheguei bem pertinho de passar no da Pequeno Príncipe, mas não passei de novo. E aí, isso que é interessante, ó, eu não fazia vestibular de. Ó, é foda, cara. Mas eu não fazia um monte de vestibular, porque eu não gostava de ir pra uma prova sem conhecer ela. Isso eu aprendi com você. Mas, tipo assim, uma vez eu fiz o Unicentro. Cara, eu cheguei lá, eu nem sabia o que ia cair naquela prova. Por mais que o conteúdo fosse o mesmo, sabe quando você faz sabendo, cara? Então, assim, eu larguei mão de tirar pra tudo quanto é lado. Sim. E aí eu não fazia as particulares, porque eu tenho problema bem sério com inglês. Então, PUC positivo, cara, olha que massa, eu estudo na positiva, eu nunca fiz um vestibular da positiva. Eles não têm espanhol, então eu não fazia as provas. E aí, em 2022, quando eu falei, cara, eu preciso passar esse ano, eu falei, eu vou fazer a Pequeno Príncipe e a Evangélica, porque elas têm espanhol. Se eu vou conseguir pagar, eu não sei, mas eu vou fazer e se eu passar, eu penso. Tá. E aí, cheguei a ser bem perto, assim, da Pequeno Príncipe, no vestibular de inverno, mas não tinha passado ainda. Mas eu falei, cara, tá tudo bem, é porque eu tô fazendo cursinho, no final do ano vai dar certo. E aí, veio, deixa eu pensar. Não, o que eu tô pensando aqui é, tipo assim, teu pai fala polonês e tu tem medo de inglês. É, não, eu tenho pavor de inglês. Pavor. Inclusive, tô me ferrando, porque daí, lá na Positivo, tem um monte de coisa da medicina que é em inglês, É. mas tá tudo bem. Isso é o problema pra Fátima do futuro. Problema futuro se resolve no futuro. É, não vou pensar nisso agora. Mas eu nem fiz, nunca fiz o vestibular da Positivo por causa do medo das 10 questões de inglês. Tá. Eu não queria, eu tenho pavor. Enfim. E aí, chegamos, então, no mês do vestibular, outubro, cara, na raça, assim. Estudando, igual maluca. E aí, como eu trabalhava no cursinho, eu fazia muita orientação com o aluno. Muita orientação mesmo, tipo assim, eu via eles nervosos, eu tentava acalmar. Uma coisa que eu falei, cara, eu perdi a conta para quantos alunos eu falei assim: qual a pior coisa que vai acontecer se você não passar? Porque isso eu vi num vídeo teu. Eu falei, se teu pai vai te tirar de casa, ele não vai te tirar de casa, cara. Você só vai ter que estudar mais um ano. E aí foi. Outubro eu estudei, mas eu estudei menos, porque assim, como eu trabalhava no cursinho, a gente ia fazer o aulão. E tinha muita coisa para preparar do aulão. E aí foi um ano, tipo, foi um mês ali meio atordoado, porque daí eu acabei focando mais no meu trabalho, mas ao mesmo tempo a minha cabeça ficou mais leve, assim, porque eu tive mais tranquilidade, sabe? E aí no último dia do aulão, tipo assim, na sexta-feira o aulão era no sábado. Na sexta-feira a gente foi ver o salão, porque ia ser um aulão massa, assim, a gente alugou um salão e tal, mandou decorar. Eu falei pro Felipe, assim, que era meu chefe, eu falei assim, eu também quero me fantasiar e falar alguma coisa. Daí ele falou assim: então faz as orientações gerais. Acha uma fantasia, faz as orientações e fecha o aulão. Falei, beleza, isso na sexta-feira à tarde. Eu cheguei em casa e falei, será que eu vou de bailarina ou será que eu vou do quê? Porque eu só tenho fantasia de bailarina, né? Que eu faço balé. Daí eu falei assim, cara, eu vou de médica. Eu tinha o meu jaleco do técnico de biotec, tinha o estetoscópio do aparelho de pressão, fui numa loja de formatura, pedi emprestado um capelo e um canudo. Falei, eu vou de médica. Eu tenho uma foto, inclusive, que ela tá no meu papel de parede do celular, porque a minha mãe trabalha muito com, ela é parapsicóloga, com visualização positiva. Mas Sim. eu já chego nessa parte. Então, eu fui de médica no aulão para fechar o aulão, dando as orientações gerais, né? Então, cara, leva caneta preta, cara, o horário de você chegar é esse, leva água, leva comida, todas aquelas orientações básicas, mas que é sempre bom você relembrar. E eu lembro de falar assim claramente para eles, eu falei assim, isso daqui não é uma fantasia, eu não tô aqui fantasiada, eu tô aqui com o meu sonho. Porque e a gente tinha muito essa relação assim, eu era um pouco tia, eu era um pouco aluna, eu era um pouco pedagoga. Eu falei, gente, eu sonho igual vocês.
eu tô desesperada igual vocês. Eu vou estar fazendo a prova amanhã igual vocês. Então, eu tô falando de aluno para aluno, porque é... E daí eu lembro, cara, meus professores ficaram muito putos, meus colegas de trabalho. Eu falei assim, aqueles bandos ali, ó, eles estão lá atrás, eles vieram aqui, eles falaram coisa bonita para vocês, mas amanhã eles vão estar tomando cerveja, velho. Porque eles ficam bebendo, né, durante a prova. Eles vão estar tomando cerveja. Então, quem tá falando aqui pra vocês é alguém que vai estar lá. Se vocês se desesperarem, pensem que eu vou estar lá. Pensa, cara, se vocês quiserem ir embora, fala assim, a Fátima iria embora? Não, a Fátima vai ficar até o final. Por quê? Porque ela pagou pra estar aqui, porque ela se ferrou um ano inteiro pra estar aqui. Porque não tem por que ela ir embora mais cedo. E fui dando, tipo assim, um discurso super motivacional. Muito massa, muito legal. Comprei um carimbo de aprovado, saí carimbando tudo as mãos deles. Falei, ó, lembrem disso. Pra mim, vocês já estão tudo aprovado. E é isso. Não, para, eu vou te colocar a trabalhar no Pilares. Pode me colocar. Deixa. Eu trabalho muito com mentalização positiva. Muito, muito, muito. E aí, eu tinha uma festa de 15 anos. No sábado, pré-prova da Federal. E eu fui. Caraca. Tu E eu fui pra foi? festa. Porque daí o que acontece? Eu nunca deixei de priorizar minha família. Óbvio, eu não bebi, porque daí isso era muito sério. Eu falei, cara, eu não vou beber, né? Eu não vou, né? Tipo, vou Sim. controlar isso. Mas eu fui pra festa, não deixei de ir, me arrumei, saí do aulão, me arrumei, fui pra festa de 15 anos. Cheguei em casa mais cedo, óbvio, não fiquei dançando, né? Curti com moderação, mas fui. Porque eu sempre Hum. falei, cara, se eu ficasse em casa, a minha cabeça ia virar no sarceiro. Então lá, cara, eu cheguei em casa cansadona, deitei e dormi. Acordei no outro dia, fiz a minha prova da federal. Nem lembro mais como é que eu fiz aquela prova, o que eu Tu pensei na lembra, hora. tu lembra do desempenho? Mentira, eu lembro que tinha um Thiago camiseta do PQA. Eu lembro disso, na minha sala. Cara, porque assim, ó, eu sempre gostei de sentar na frente. Porque como eu presto muita atenção no que os outros estão fazendo, se eu sento atrás, eu fico olhando pros outros. Cara, e na federal é lugar marcado, né? Então eu fiquei pra trás. E o Piá, tipo assim, da fileira do meu lado, a primeira carteira, ele tinha uma camiseta do PQA. Eu falava, porra, cara, eu não tenho nenhuma camiseta do PQA. E eu falava assim, vontade de ir lá falar pra ele que eu também fiz, pra ele saber que eu tô preparada. Juro, juro. Pra ele me olhar de igual para igual, assim. É, mas, e daí eu fiz a prova, não lembro agora nem quantas que eu acertei. Acho que, não vou lembrar, não vou lembrar quantas. E fiz então o vestibular, e aí quando voltamos já era tipo preparação pro Enem, assim. E o que acontece? Novembro, foi assim, ó, eu tive prova no dia 23 de outubro, daí teve um final de semana que eu não tive prova, aí veio os finais de semana de novembro. Eu tinha FEPAR, a Mackenzie, Enem e Pequeno Príncipe, em Tá. todos os vestibulares. Então, assim, ia ser um mês muito difícil. Eu sabia disso. Porque eu amo finais de semana com a minha família e eu não ia ter nenhum. Todos iam ser em função de prova. Mas eu falei, cara, eu me preparei o ano inteiro pra isso, eu levei tudo com leveza, então agora é a hora de eu mostrar o que eu sei. Que burra. Porque, Aí a gente volta. Ah, daí eu fiz o vestibular da FEPAR, que foi o primeiro, dia 6 de novembro. E tá. eu cheguei lá achando que eu ia macetar, porque era tudo uns filhinhos de papai de 15 anos. Fiz a prova arrasando. Falei, mano, jogou essa bola pra mãe, né, filho? Quando eu fui ver o gabarito madeira, foi a pior prova que eu fiz na minha vida. Eu fui muito mal. A minha redação nem foi pra correção. Eu não sei dizer qual foi o fenômeno, mas foi alguma coisa extraterrestre, porque tem uma guria da minha sala, da minha subturma, na Positivo, que ela fala, e ela é muito inteligente, e ela tomou essa rasteira da FEPAR também. Ela falou que ela fez a prova assim, arrasando, e que ela rodou, e ela não sabe nem como, porque ela não foi pra correção da redação. Não sei o que que aconteceu aí. Mas enfim, isso foi no dia 6 de novembro. E Tá. aí, no dia 8 de novembro, na semana do Enem, o meu namoro terminou Aquele lá do começo? com 2 anos e 11 meses. Caraca. Beijo, André. E assim, foi uma das maiores rasteiras que eu poderia ter tomado. Eu imagino. Foi desesperador. Isso foi numa terça-feira. Eu chorei de terça a quarta da outra semana.
Era a semana de revisão do Enem de humanas. Eu não parava de chorar. Foi muito traumático, muito mesmo, assim. Eu não vou expor nada, enfim. Mas foi um término de surpresa, eu não estava preparada, não sabia o que ia acontecer. Eu falo que eu fui terminada, né? E me desestabilizou totalmente, totalmente, assim, total. Foi uma semana, e daí até uma professora minha, ela falou pra mim, ela falou, Fátima, às vezes, como você não tá com a cabeça tanto nas provas, vai ser, né, mais fácil e tal. Eu falava, cara, eu não vou nem conseguir fazer essa bosta, velho. Olha a minha situação, eu não parava de chorar. Sabe aquelas caixas de lenço? Eu usei duas, as grandes. Eu No só dia da chorava. prova? Não, durante a Ah, semana. tá, durante a semana. Tá, Eu, tá. eu não conseguia ficar nas aulas, porque eu só chorava. Eu não conseguia trabalhar. Inclusive, nisso, meu chefe foi incrível, porque ele nem sabia que eu tinha terminado meu namoro. Mas ele, tipo, ele via que eu tava mal, me deixou ir pra casa. Quando foi na quinta-feira dessa semana, eu tinha um professor que ele era muito massa, que era um professor de química. E daí eu conversei com ele, troquei. A gente tinha. Como a gente era parceiro de trabalho também, porque eu era coordenadora do cursinho, entre aspas, né? Ele me deu uma troca muito massa. E ele falou assim, Fátima, vai com calma, não sei o quê, não fica pensando tanto nisso. E uma vez, há muitos anos atrás, tipo, durante as aulas, ele tinha falado que correr aliviava a ansiedade. Porque a ansiedade é a produção de adrenalina, então se você corre, você gasta, e aí você, tipo, a ansiedade alivia. No domingo do Enem, do primeiro dia do Enem, eu acordei com meu peito explodindo, Madeira. Tipo assim, por conta da ansiedade, por conta da tristeza, por conta do dia da prova, por conta do término do namoro. Eu acordei com meu peito explodindo e eu fui correr. Eu lembro até hoje, foi a primeira vez que eu saí, tipo, pra correr na rua. Eu nunca tinha feito isso. Eu falei pro meu pai, eu falei assim, tô indo dar uma caminhada. Coloquei meu foninho e fui. Caminhei 1 hora. Eu voltei pra casa como se nada tivesse acontecido. Falei, cara, tô pronta. No Tomei um primeiro banho, dia? primeiro dia de prova. Tomei um banho e fui pra minha avó almoçar. Eu não comi. Eu comi um pedacinho de bife. Eu não tinha fome. Eu passei essa semana sem comer, né, por conta do término. Então, assim, resumindo, a prova que eu passei, ela foi a prova mais caótica da minha vida. Toda a preparação que eu fazia para todas as provas, eu não fiz nada pro Enem. Nada. Eu não comi para ir fazer o Enem. Eu comi um pedaço de bife. Fui fazer o primeiro dia do Enem, fiz a minha redação. Deixa eu achar aqui. Isso aí não é incomum, sabia? Então, e aí entra no que a minha professora tinha me falado. A partir do momento que aliviou aquela tensão de tipo, porque eu fui fazer a prova, foda-se, cara. Meu namoro tinha acabado. Será que eu ainda queria medicina? Esse era o meu pensamento, entendeu? Sim. Eu fui fazer porque eu Isso já aí, tinha pago. isso aí não é incomum, não. Se você rodar as entrevistas com aprovados, Sim. são várias. E aí Nesse tá aqui, ó, meu caso. Enemzinho, minha redação 960. Fiz a prova, tipo, de boaça, assim. Era o primeiro dia era que eu mais tinha dificuldade, né? Porque eu sou mais das exatas, né? E de biológicas, enfim. Fiz a prova, cheguei em casa, corrigi, fiquei com fome, comi um miojão quando cheguei em casa. E aí, tipo assim, quando eu corrigi a prova, eu falei, cara, não fui mal. Não fui mal. Foi essa sensação, assim. Cheguei no cursinho na segunda-feira e a maioria da galera tinha ido meio igual, assim. E a gente, tipo, eu acho que em humanas eu acertei 35 e exatas e linguagens 37 talvez, alguma coisa assim. Tipo, não tinha ido mal. Porra, muito bem. E aí eu cheguei e falei, cara, agora é esperar o segundo dia. Só que eu ainda tava muito triste, eu ainda tava chorando muito. Eu até falo que tem uma música do M de Mulher lá que fala que você chora até 7 dias depois do término, né? Cara, acho que eu chorei até os 10. Mas enfim, depois passou. Depois eu Tá. superei. Mas eu chorava muito ainda na segunda semana, mas já um pouco menos. Fiz o mesmo procedimento no domingo. Acordei no domingo, fui caminhar, fui liberar endorfina, fui fazer exercício. Aí eu almocei e foi a primeira vez que eu fui para uma prova dirigindo, porque normalmente meu pai me levava e nesse dia meu pai não podia me levar. E eu fui dirigindo. Então, tipo assim, foi várias primeiras vezes. Fui dirigindo e tal, cheguei lá no local de prova. E aí eu levei uma rasteirinha. Porque foi mais difícil do que eu esperava o segundo dia, assim. Sim. Eu falei, cara, alguma coisa tá errada, porque normalmente era o dia mais fácil para mim. E eu achei biologia bem complicadinha nesse Enem, bem puxadinha. Matemática eu não consegui terminar de resolver bem tudo, assim.
Cheguei a segunda-feira no cursinho. Natureza estava mais difícil no último ano aí. Cheguei no cursinho, todo mundo com a mesma ideia. Natureza difícil, não consegui terminar matemática e tipo, a mesma média de acertos. Eu não tenho anotado aqui, eu não lembro quantos que eu fiz. E daí eu falei, cara, foi pro pau, né? Foi pro pau e fiz ainda a Pequeno Príncipe, fui pra Costelada da Agronomia no dia 28. Dia 29 eu fiz a Pequeno Príncipe. Você foi para a Costelada da Agronomia? Eu fui. Essa festa, tipo assim, ó, É quando eu incrível. entrei na faculdade, eles falavam de noite dessa festa. É incrível a Costelada da É Agronomia. boa mesmo? É boa mesmo. É boa mesmo. E daí eu tinha vestibular no dia 29, mas daí eu já tinha tacado pra Deus. Porque daí, como meu namoro tinha acabado, eu já nem sabia mais se eu queria medicina. Eu falei, cara, quer saber que se foda? Eu vou fazer a prova porque já tá paga, mas eu vou pra Costelada. Fiz a prova Ah, da Pequeno Príncipe, até cheguei bem perto de passar, mas enfim, não passei. E daí, aquela mistura de final de ano, de tristeza, de não ter passado, e nem tchum pro Enem. Mas, tipo assim, nem tchum, Madeira, nem tchum. Porque eu falei, cara, pelo amor de Deus, né? Que vergonheira que eu passei. E aí, quando foi. Ah, e daí eu já tinha deixado certo com o meu chefe que eu ia parar de trabalhar, porque em 2023 eu só ia estudar. Eu tomei essa decisão bem séria, porque por mais que eu pudesse estudar ali, já não estava mais sendo tão rentável assim pra mim. Porque eu falei, cara, não. E eu já tinha tido aula ali em 2019, em 2022, então eram os mesmos professores, eu senti que eu precisava mudar. E daí foi quando eu fiz a prova de bolsa do Fleming e eu tinha decidido então que eu ia pro Fleming. Isso em janeiro, fechei contrato com o Fleming, tudo certo. o que você achou do Fleming? Isso pode ser cortar depois, mano. Tipo assim, ó, Cara, opinião. eu gostei, sabia? Gostou? Só que eu não sei se eu não gostei. Tipo assim, eu gostei, eu acho que por ser uma coisa nova. Tá. Porque eu tava muito acostumada com o atual e com o dinâmico. Mas assim, eu achei um curso estruturado. Eu gostei bastante do material, inclusive. E só que daí vem uma questão. Eu acho que eu já fui pro Fleming pronta. Porque eu tava nas aulas e eu tava com a sensação, tipo, cara, eu já sei isso daqui. Sim. Então, assim, a sensação de fato era que eu, tipo, mano, eu não sei se eu aguentaria o ano inteiro, entendeu? Tá. Só que na segunda semana do Fleming já começou o ProUni, então foram muitos sentimentos. Porque daí eu tava lá sabendo que o ProUni tava rolando e que eu tinha chance. E daí o que aconteceu? Em janeiro saiu a nota do Enem e eu chorei tanto, tanto. Porque quando eu vi o 960, eu falei, cara, foda-se se eu vou passar ou não. Eu tirei 960 na redação do Enem. Assim, eu me senti a Mulher Maravilha. Eu chorei muito, muito tempo. Eu chorei muito, muito, muito. Daí eu falei, cara, independente se eu vou passar ou não, eu sei que eu melhorei muito. E eu sei que se eu não passar agora, no final desse ano eu passo. Foi essa sensação. E daí eu falei, ah, vou calcular minha média, né? E eu sempre tive uma ideia assim. Eu falei, cara, acima de 700 eu não vou sonhar. Tipo assim, eu não vou. Tipo assim, tem que ter no mínimo 700 pra você sonhar com medicina pelo Enem. Não adianta. Eu tinha essa realidade. Então, o meu primeiro Enem tinha ficado 589. O meu segundo Enem tinha ficado 600 e alguma coisa. No último Enem, eu sei que eu tava com 689. Então, eu precisava ali subir 10 pontos pra eu começar a sonhar. Depois de chorar muito pelo 960, eu falei, cara, eu vou calcular minha média. Vamos ver quanto que deu, né? Porque, Sim. mano, é uma conta tão burra, mas você acha que eu sabia fazer de cabeça? Óbvio que não. Fui pegar a calculadora, anotei no papel. A hora que eu vi a média, eu falei, não é possível. Eu tirei 738. Quanto? Não vou negar. 738. Tá. A hora que eu vi 738, eu falei, não é possível. Acho que eu calculei errado. Porque assim, eu tava esperando um 700. Ok, 738 não é alto, mas é 40 pontos a mais do que eu tava esperando, entendeu? Então, foi um choque muito grande. E aí veio o Sisu durante o carnaval, eu lá em Guaratuba fazendo Sisu todo dia, e tomei uma rasteira do Sisu, né? Porque é assim mesmo. Tomei uma rasteirona, falei, Sim. velho, é cursinho mais um ano, vamos estudar. Comecei o Fleming numa semana. Na segunda semana veio o Pro. Ah, daí o ProUni liberou as vagas. A PUC abriu 76 vagas, se eu não me engano, pro ProUni. Com bolsa de 50 e 100. É, 26 bolsas de 100 e 36 bolsas de 50. A Tá. hora que eu vi o número de bolsa, eu falei, cara, eu vou entrar. A hora que eu vi o número de bolsa da PUC, eu falei, mano, eu vou entrar. Eu tenho certeza disso. Porque assim, se eu entrasse em 50%, eu ia fazer, entendeu? E daí eu Mas falei, cara, mas tu cogitava o ProUni já? Ou foi tipo assim, não.
Foi quando saiu o número de vaga da PUC. Falei, cara, porque como eu sei que muita gente não tem chance de pagar 50%, e eu conseguiria pagar, entendeu? Tipo, óbvio, fudidão ali e tal, um aperto aqui, um aperto ali, mas eu daria um jeito. Sim. Então, eu falei, cara, tá aí a minha porta de entrada, é a PUC. Isso era na segunda semana de aula do Flame. E aí eu coloquei a minha nota no primeiro dia do ProUni, e a primeira parcial eu tava dentro das bolsas de 50%. Fora das de 100, dentro das de 50. E não tinha positivo no ProUni. A positivo teve um erro com o ProUni que não apareceu as vagas. Caraca. E aí eu dentro, no primeiro dia, isso foi na terça-feira, eu falei, cara, eu não acredito. Sério que eu tô dentro? Só que era pré-classificação, né? E era só parcial. No segundo dia, eu coloquei Pequeno Príncipe e PUC, porque Pequeno Príncipe também tinha 20 vagas. E aí eu caí pra fora, dos dois. No segundo dia, eu perdi minha bolsa. No terceiro dia, que era na quinta-feira, apareceu as vagas da Positivo. 12 vagas. Porra, bem menos. Bem menos vagas, só que só apareceu na quinta. E aí eu tive que jogar na loteria. Por quê? Todo mundo do Fleming tava jogando Pequeno Príncipe e PUC, pelo número de vagas. Ninguém falava da Positivo porque não tinha Positivo. E eu tenho uma amiga minha que ela já se formou em medicina na Positivo. E a gente teve um casamento em agosto. E ela falou assim: ai, joga tua nota no ProUni da Positivo. Daí eu falei assim: Maria Júlia, eu preciso tirar no mínimo 700. Se eu não tirar 700, não tem porque eu jogar, porque eu não tenho chance. Ela, ai, mas joga mesmo assim porque roda muito. Falei, tá bom, né? Ignorei, porque nem tinha saído a nota do Enem ainda. A hora que eu li lá positivo, eu falei, não é possível. E daí eu lembro, eu gritei pro meu pai assim, meu pai tava no quarto e falei, pai, abriu a positivo. O que que nós fazemos? Porque era assim, todo dia tinha uma reunião na minha casa para analisar as possibilidades, porque ele dá lá a tua colocação, né, e tal, se eu trocava, se eu não trocava. E daí eu Na positivo já era com bolsa de 100 já era de 100, só tinha de 100 e na tinha, positivo. pera, tinha 20 vagas para bolsa de 100%? 12, Ah, tá. 12 vinte vagas. vagas, 20 vagas era 20 na. era na Pequeno Príncipe. Tá. E daí eu falei, pai, abriu positivo, o que que a gente faz? Aí ele falou assim, ai, não sei, porque é menos vagas. Eu falei, ó, daí foi o que que a gente ponderou. Agora falando sobre por que que eu tomei essa decisão? Porque, mesmo sendo menos vagas, só abriu na quinta-feira. E eu falei assim, cara, quem colocou. Nem todo mundo muda todo dia. Quem tá pra dentro não vai mudar. Quem tá pra fora, muito perto, não vai mudar. Tem gente que nem vai saber que abriu pra Unipa positivo na quinta-feira, que já deixou lá na terça e foda-se. Falei, eu vou arriscar. Coloquei positivo e coloquei 50% na PUC que eu tava pra fora. Na sexta-feira de manhã eu tava dentro das bolsas 100% da positivo, na parcial. Tava na nona colocação das duas. Aí quando era umas 6 horas da tarde eu liguei pro meu pai, porque a gente não ia conseguir conversar. Eu falei, pai, eu tô dentro numa e fora da outra. O que que eu faço? Eu deixo assim ou eu mudo? Teu pai lá, engenheiro, falando Não, de a gente falou, cara, era um polonês. jogo de loteria, era uma sensação inexplicável. Era uma agonia, Madeira, era uma agonia, assim, inexplicável. Inexplicável. E daí eu falei assim, pai, eu posso mudar ou eu posso deixar. Eu posso estar dentro ou eu posso estar fora. Porque não tinha mais parcial, eu não ia mais saber. E daí eu falei, cara, vou seguir a lógica. Quem sabe que tá dentro não vai mudar. Quem tá fora e perto não vai mudar. E eu não queria ficar no escuro, eu não queria ficar sem uma parcial. Tipo, eu não queria jogar lá e saber, ah, sabe Deus o que vai rolar. Eu falei, eu vou deixar. Pode ser que eu perca minha vaga por isso, mas eu vou deixar. Foi a minha aposta, assim, mas baseado puramente em coisa na minha cabeça. Falei, eu não quero ficar o final de semana inteiro pensando se eu tô dentro ou se eu tô fora. Eu quero pensar que eu tô dentro. Porque a última coisa é me dizer que eu tava dentro. E aí eu deixei dentro na sexta-feira, tomei essa decisão, fui para um retiro no final de semana, fiquei sem comunicação nenhuma. O resultado saía na terça. Na segunda, no caso, era para sair meia-noite, né? De madrugada, meia-noite e meia, eu entrei no site, obviamente que não funcionava. E aí carregou e eu tava dentro na nona colocação. O PI embaixo de mim se chamava Guilherme. E na PUC eu tinha ficado exatamente na mesma colocação.
Aí eu olhei e falei, cara, entrei. Chamei minha mãe e falei, mãe, acho que eu passei. Tá verde. E daí minha mãe não enxergava, fui buscar o óculos. Quando ela foi buscar o óculos, caiu o site. Eu dormia a madrugada com o PC ligado. Eu dormia, acordava, atualizava, não atualizava. Daí cheguei no Fleming de manhã, porque daí eu fui pra aula, eu falei, cara, fui pra lá, né? Vou fazer o quê? Cheguei lá, todo mundo. Você viu que saiu errado o resultado do Enem? Falei, não, não é possível. Só que eu não contava, cara, eu não contava pra ninguém que eu tava dentro. Não contei pra ninguém, ninguém. Tipo assim, o pessoal todo fofocando e eu, tipo, joguei em tal lugar. Só. Aham. E aí, você viu que saiu o resultado do Enem? Eu falei, saiu errado? É, liberaram a última parcial em vez do resultado. Falei, velho, olhei errado. E realmente batia, porque a minha colocação era a mesma nas duas. Eu falei, vai sair meio-dia. Cara, eu na aula aqui, ó, e não saiu. Daí, a minha aula acabou 5 minutos antes, era pra acabar uma. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou embora, porque daí começaram a falar que ia sair às 2 da tarde. Eu falei, eu vou embora, vou estar na minha casa, e aí eu vou começar a ver isso. Tipo, quando eu estiver em casa eu resolvo, entendeu? Daí eu tava indo do Fleming pro Guadalupe, né, a pezinho ali, pra pegar meu ônibus. Daí eu olhei no relógio, era exatamente 1 hora da tarde. Mas assim, exatamente. Eu falei, exatamente 1 hora? Vai, tchê! E aí eu abri o site. E eu acho que ninguém tava esperando pra ser 1 hora. Porque na hora que eu abri, carregou, tipo assim, de primeira. E eu tava classificado. Eu paralisei, assim, ó. Eu tava perto do Guadalupe. Tipo, cara, eu jamais poderia estar com meu celular na mão. Eu paralisei. Daí eu tava na posição 11. Daí eu falava assim, não, não é possível. Aí eu olhava. Aí eu falava, não. Eu não sabia se eu corria, se eu ligava pra minha mãe, se eu pedia um ônibus, se eu pedia um Uber, eu não sabia, eu fiquei sem reação. Sem reação. E daí eu comecei a tirar print, porque de madrugada eu não tinha tirado print. E daí eu falei, cara, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Enfim, que daí eu vim embora, contei. Não, mentira, eu não tinha ido pro retiro nesse final de semana. Esquece o retiro. Eu fiquei. Eu fui pro retiro no Tá, o outro. retiro era em outra época. O retiro foi no próximo final de semana. E aí eu vim embora, contei pro meu avô, pra minha avó, pros meus pais. E contei pro meu tio, que é sócio do meu pai, porque meu pai é autônomo, né? Então, assim, a gente precisava dos documentos da empresa, porque daí tem toda a burocracia de documento do ProUni, que é um saco. Então, assim, eu não me considerei aprovado. A gente saiu jantar, mas eu falei, cara, mesmo que eu não consiga a bolsa, eu passei. Eu sou capaz de passar. A vaga é minha. Eu posso segurar ela ou perder ela por uma questão de documento, né? Tipo, porque vai que dá. Tipo assim, os documentos estavam todos certos. A minha renda é compatível, só que vai que. A gente nunca sabe, a gente morre de medo. E Sim, ainda bem nessa semana, o meu irmão começou um estágio da faculdade. E eu não tinha declarado a renda do estágio dele porque ele não estava trabalhando. Então, tipo, tinha muita coisa, sabe? Só que essa renda, tipo, cara, é um dinheiro que não vai vir pra renda da minha casa, entendeu? É do estágio. Mas, enfim, tudo eu tinha medo, assim. Isso foi na terça-feira. A Positivo não me mandou e-mail, não me mandou mensagem, não me mandou nada. E eu falei, cara, não passei. Aí eu fui atrás da Positivo, fui lá no campus, cobrei. Daí, na quarta tarde, eles me mandaram um e-mail para eu enviar minha documentação. Tudo digitalizado, tudo certo. Daí, na quinta-feira, saiu o último documento que eu precisava. Eu fui mandar. O site do ProUni puxava automaticamente um e-mail que não era meu e não me deixava complementar a documentação. E daí caraca, aconteceu, assim, foi uma tortura, mas, Madeira, uma tortura, assim, inexplicável. Porque a gente já tava na agonia desde a terça-feira retrasada, que foi quando saiu a pré-classe, tipo, quando abriu as inscrições, entendeu? sim. Cara, quinta-feira o dia inteiro nessa bosta que não funcionava. E eu mandando e-mail, eu mandei acho que mais de 10 e-mails. Na sexta-feira, eles falaram assim: não, até o final do dia de hoje vai resolver. Eu falei, eu espero que sim. E eu tava no Fleming, eu fui pra aula de manhã. Eu tava no Fleming, era umas 9 da manhã, eu falei, cara, se eles liberarem na hora do almoço, não vai dar tempo de eu mandar, eu vou embora já, porque daí eu já tô em casa. Cheguei em casa, fui deitar, era 11h30 da manhã, deitei e falei, eu vou deitar 15 minutos, depois eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. A hora que eu deitei, eu fui abrir o e-mail. Tava funcionando. Eu levantei em 2 minutos. Tipo, não descansei. Vim aqui pro computador e comecei a enviar. Enviei o primeiro documento, abri uma pasta lá, tipo, porque assim, você vai enviando o documento, isso é o sistema da Positivo, né? Você envia um documento, ele abre para você enviar outro. Você envia outro, ele abre. Então, eu tinha recebido uma pré-lista.
Depois que eu enviei o primeiro, eu precisava de uma declaração autenticada em cartório. Eu fiz, fui no cartório, autentiquei, voltei e enviei. Chegou no documento dos meus irmãos. Primeiro irmão, autenticado em cartório. Fui, autentiquei, voltei, enviei. Segundo irmão, autenticado em cartório. Fui 3 vezes no cartório. Eu comecei a enviar minha documentação 11h30 da manhã e fui terminar 5h30 da tarde. Então, assim, foi muito estressante. E eu tinha o retiro. O retiro foi nesse final de semana da documentação. E daí eu Tá. quase não pude ir, porque eu falei, cara, eu preciso enviar meu documento. A hora que eu terminei, dava tempo de eu ir, fui pro retiro, fiquei sem comunicação nenhuma, fiquei sem celular, fiquei sem internet, fiquei só pensando na minha vida, falando, cara, o que que Deus quer de mim? Será que eu vou passar? Será que não? Sem, Cheguei no sem ter a domingo. certeza ainda. Não tinha. E eu não tinha contado, não tinha comemorado, não tinha nada. Falei, cara, não rolou. Tipo, né, tô esperando a documentação. Lá eu contei pro pessoal, falei, tô aqui esperando a documentação do ProUni e tal, enfim, mas nada demais. Daí, na segunda-feira, eu passei o dia inteiro no sofá. Porque eu tinha certeza que ia sair na segunda-feira. Certeza absoluta. Então eu falei, não vou pro Fleming. Quando era meio-dia, eu recebi um e-mail dizendo que faltava um documento, um extrato bancário. Eu respondi em 5 minutos o e-mail da guria. Eu falei, cara, se eu respondi em 5, ela já vai ver e já vai me retornar. E eu segui o dia inteiro no sofá esperando o resultado e não saiu. E na terça-feira eu tinha muita coisa pra fazer. A minha mãe ela vai fazer uma festa de bodas de casamento, de 25 anos de casado, e a gente tinha um book fotográfico marcado pra terça-feira à tarde. E daí eu tinha muita coisa, tinha que me arrumar, eu tinha que ir pro Flame entregar uma redação, tinha um monte de coisa pra fazer. Acordei, 7h30 da manhã, tinha o resultado no meu e-mail. Eu tinha sido aprovado. Eu não sei explicar a sensação. Eu não sei explicar. Mas eu falei assim, cara, se eu contar pra minha mãe agora, eu tava sozinha em casa. Se eu ligar pra minha mãe agora, ela não vai querer fazer o book de casamento. Por quê? Porque eu tô há 4 anos esperando a minha vaga. E a minha vaga chegou. Por isso que eu falo que foi como num passe de mágicas, entendeu? Porque, tipo, foi assim, ó. Foi um dia que eu acordei, eu abri o meu e-mail e tava escrito que a minha documentação tava aprovada. Eu tinha minha vaga. Porque eu acho que se eu tivesse passado logo depois de uma prova, logo depois, tipo, sabe, rápido. Só que, cara, eu tinha feito a prova em novembro. Isso já era março. É aquilo que você nem espera. Aí fica, tipo, mano, eu não tinha mais nem esperança. E aí foi que eu falei, cara, se eu contar pra minha mãe agora, ela não vai querer fazer book de casamento. A gente tinha que fazer naquele dia, porque senão não ia dar tempo de ficar prontas as fotos. Liguei pra fotógrafa e falei assim, cara, acabei de passar em medicina, posso contar durante o book? Ela falou, pode. Aí eu vim aqui, vim pro computador, porque eles tinham me mandado o link pra matrícula, fiz a minha matrícula, fiz o meu RGM, vi que tava tudo certo, tipo, enviei os documentos daí pra faculdade, de fato, não pro ProUni. Consegui acessar o portal do aluno, eu falei, cara, é isso, estou matriculada. Não sabia de grade horária, não sabia de nada, mas eu falei, a minha matrícula tá aqui, assinei o contrato com todas as parcelas zeradas, falei, é isso que eu precisava. Fiz uma plaquinha escrito que a documentação tinha sido aprovada, tirei um print da tela, guardei no meu bolso. Deu, fui me maquiar pro book. Chegou meu pai, chegou minha mãe, chegou meu irmão. Ai, e o papel, e os documentos. Eu falei, ai, cara, não responderam ainda. Eu falei assim, mas tem até quinta-feira para eles liberarem. E fomos pro book. Fizemos todas as fotos lindas e maravilhosas. Quando foi a última foto, a fotógrafa só me olhou assim, eu falei, tá bom. Ela, vamos fazer mais uma. Isso tem um vídeo no meu Instagram. Eu falei, então vem vocês atrás de mim, eu vou sentar aqui no meio. E ela com a foto e a mãe dela com o celular para filmar a reação. Aí eu tirei o papel do. Não tá aqui agora. Eu tirei o papel do meu bolso e coloquei na frente deles, assim. Documentação aprovada. E o print. Cara, foi surreal. Foi surreal a sensação. Só que assim, acabou o book, né? Graças a Deus foi na última foto, porque minha mãe ficou boba, meu pai ficou bobo, meu irmão começou a chorar, tipo, ninguém sabia o que fazer. A mulher queria mostrar os books, tipo, pra gente comprar, né? Tipo, mandar por as fotos. A minha mãe falou assim, Marilê, hoje eu não consigo. Meu pai já começou a ligar pro barril de chopp. Eu falei, meu Deus do céu, tipo assim, foi de 0 a 100. Muito rápido. Muito rápido, muito rápido. E Que daí, como eu já massa. sabia que eu tinha sido aprovada, eu levei o meu estetoscópio, levei a tinta pra já tirar foto. Porque eu precisava contar pra minha família. Eu queria contar pra todo mundo, né? Nos grupos do WhatsApp, eu queria, tipo, eu queria contar. Então, eu já Sim. tirei uma foto bem bonita, profissional, pra eu poder contar. E disparei no grupo. Cara, teve mensagem que eu recebi na terça que eu fui conseguir responder na sexta.
O meu celular, Madeira, foi uma loucura que você não imagina. Tipo assim, era muita mensagem de muito grupo. Era ligação, era gente ligando o celular da minha mãe. Era assim. Falei, cara, eu nunca imaginei viver isso. E a partir do momento que eu coloquei na minha testa, eu não tirei mais, né? Tipo assim, eu fui tomar. A gente foi num restaurante tomar um suco. Eu fui comer com o Med na cara, com o ProUni aqui, calpei aqui. E aí foi esse o dia da minha aprovação, assim, foi memorável. A gente veio pra casa, minha família veio aqui, teve. Quando eu cheguei em casa, a faixa já tava aqui, a minha mãe já tinha mandado fazer a faixa. Tipo, a faixa já tava Caraca! pronta. E depois ela me contou que ela já tinha mandado fazer muitas faixas, só que ela nunca tinha autorizado a fabricação. Tipo, ela deixava pronta pra quando sair o resultado, só que daí nunca deu certo. Só que daí, como o ProUni foi o que chegou mais perto, ela já tinha mandado fazer, porque ela tava muito confiante. Então, quando eu cheguei em casa, já tava a faixa, já tava o chopp, já tava, tipo, uma loucura. E foi muito gostoso, assim. E depois disso, foi na terça. Na quarta-feira, eu ainda tive que enviar mais alguns documentos, porque daí eu tinha que terminar, de fato, o procedimento da matrícula. Na quinta, eu fiquei de Varde, fui. Fiquei de Varde não, né? Fui cancelar o meu cursinho do Fleming, fui resolver algumas coisas que eu ainda tinha pendência. Na sexta, eu fui pra aula. Já começou. E já começou. Tá, meu, foi a história mais inusitada real. Desde como começou a como terminou, Sim, saca? Tipo, porra, a maneira como você contou para tua família assim, ó, eu tô. Meu, que história! que loucura, né? Você dá um filme, entendeu? Dá. Que foda. É muito louco, cara. E daí eu ganhei muito seguidor. Cara, isso foi incrível. Eu ganhei muito seguidor no Instagram. Porque daí, o que acontece? Minha família inteira começou a postar os cursinhos, porque daí eu sempre fui muito justa. Eu falo, cara, todo mundo que me ajudou merece reconhecimento. Eu não fui em todas porque eu não consegui, mas eu fui nas minhas escolas que eu tive aula no primário, eu fui nas escolas que eu tive aula no ensino médio, agradecer aos professores, fui nos cursinhos que eu consegui ir, levei um mimozinho até pros professores, porque, tipo, eu sempre tive esse reconhecimento, sabe? Então, muita gente me postou, e daí eu comecei a ganhar muito seguidor. E daí teve bastante gente que veio atrás de mim, tipo, perguntando, né, e tal. Quando eu fiz o meu texto de agradecimento lá no Instagram, eu comentei, né, que eu fiz cursinho por 4 anos e tal. Comentei que foram altos e baixos. E quando as pessoas vêm me perguntar, eu falo que de fato foi uma loucura e enfim, mas é muito gostosa assim a sensação. Ontem até tinha uma guria me pedindo ajuda com química, eu ajudei ela, porque a minha vontade é que todo mundo comece, sabe? Que todo mundo dê certo. E acho que isso que me inspira, assim, que foi o que eu amei trabalhar no cursinho, que foi a experiência que eu tive com os alunos, sabe? É você torcer para que dê certo para todo mundo, assim, não só para você. É muito louca a sensação. Deixa eu te perguntar, o que que você aprendeu no teu trabalho? Cara, foi o que eu aprendi no meu trabalho e foi o que eu aprendi comigo, assim, com a minha história. Que só não passa quem desiste. É a maior verdade, assim. Porque eu trabalhei com muitos alunos. Esse ano o atual foi bem grande. A gente teve 3 aprovações em medicina pelo Enem. Na federal a gente não teve nenhuma. E aí em outubro a gente ficou muito chateado quando não passou ninguém, nem para a segunda fase. Foi um baque assim muito grande, porque o cursinho tinha dado certo. Tinha muito aluno capacitado. E a gente não entendeu o que aconteceu. E daí o Enem veio 100% na PUC, na Positivo, 100% na Pequeno Príncipe e um SISU no Rio Grande do Sul. Então, assim, e eu tive alunos que. Ai, cara, eu me estresso de falar disso. Mas, assim, que eu nunca gostei do Enem, mas eu nunca deixei de fazer. E alunos que falavam assim: o meu estilo de prova é o Enem, então eu vou estudar só pro Enem. E, tipo, deixaram de passar na federal, entendeu? Tipo assim, eu tive alunos que desistiram, que falaram que não eram capazes. Eu tive todas as situações que eu podia imaginar, entendeu? Eu falo, cara, só não vai passar quem desistir. Olha a minha história. Olha tudo que eu passei. Olha o meu 580 no meu primeiro Enem. Tipo, óbvio, eu não cheguei num auge de nota. Eu podia ter tido uma nota muito maior no Enem. Mas, véi, eu me dediquei. A minha primeira redação foi 660. A minha última foi 960. Eu falo, cara, eu não fui um exemplo de estudante. Eu não estudava 12 horas por dia. Eu não macetava todos os exercícios da minha apostila. Eu saía muito.
tipo, não na pandemia, mas em 2022, cara, eu saía muito com meus amigos. Eu festava muito. Eu, cara, final de semana, eu acho que assim, dá pra contar nos dedos os que eu estudei, que eram os que eu ia fazer simulado. Que foi 6, eu acho. 6 ou 8. Cara, eu vivi, porque eu falei, cara, eu não quero viver pro vestibular. Porque assim, isso era uma coisa que eu tinha muito claro dentro de mim, que eu tenho ainda durante a faculdade, eu espero continuar com isso. Cara, eu não sei, na verdade, se eu vou me formar. A verdade é essa, sobre a morte. Pensando num negócio mais espiritual, eu não sei se eu vou me formar. Então, por que que eu vou me fuder tanto sem aproveitar nada, entendeu? E era o que eu sentia no cursinho. Eu falei, cara, eu não sei se de fato eu vou chegar a passar no vestibular. Então, por que que eu vou deixar de viver durante o processo? Eu vou vivendo, óbvio. O que eu podia fazer, eu fiz. Talvez fiz um pouco menos, mas fiz. Não esperava também que a aprovação caísse do céu. Só que eu fiz de uma forma leve, entendeu? Eu fiz de uma forma que eu me sentisse bem com isso e que não me pegasse no emocional, que não me privasse de ver a minha família. Tipo assim, ah, tem aniversário? Tá bom, eu tô indo. E até tem um parente de uma prima minha, que do outro lado da família dela, cara, ele não vai em nenhum aniversário estudando pra medicina. Em nenhum aniversário. Tipo, cara, e se você não passar? Se você morre de alguma coisa, você vai perder tudo isso com a tua família? Óbvio, medicina é um sonho, sempre foi, né? Eu tô realizando, eu sou inteiramente feliz. Só que eu queria viver de forma leve, sabe? E assim, eu consegui. Consegui, assim, nossa, o meu processo ele foi difícil. E é o que eu falo, eu podia ter passado antes. Mas ele foi tão leve nesse sentido, de tipo assim, cara, foi quando tinha que ser. Teve todo o processo do término do meu namoro, foi muito difícil. Teve vontade de desistir, assim. Você perguntou no começo, né, quando que eu tive vontade de desistir. Cara, eu tive vontade de desistir quando meu namoro terminou. Foi assim, foi o momento que eu falei, cara, será realmente que eu quero medicina? Porque aí, mas daí foi muito mais, tipo, um caos geral, assim, sabe? Mas fora isso, não teve, assim, era leve, eu saía comer final de semana, eu estudava quando dava, às vezes eu dormia na aula, às vezes eu pulava uma semana sem redação, na outra eu fazia 4, entendeu? E deu certo. Foi a melhor forma? Talvez não, talvez sim. Talvez podia ter entrado antes, mas foi a minha forma e deu certo, entendeu? Eu tô na faculdade. No final, o E que isso, importa, isso eu no tô levando final, o até que importa é isso. é, isso Muito eu tô levando mais. até pra faculdade, assim, porque eu entrei atrasada, então foi difícil. O dia que eu entrei, a segunda aula que eu tive foi anatomia. Todos os músculos superiores. Só nesse antebraço aqui a gente tem 17 músculos. 17 que vão cair na minha prova. E aí eu fui falar com o meu professor, porque era o meu primeiro dia, e eu falei assim, professor, tudo bem? É o meu primeiro dia. Ele falou assim, coitada. Juro pra você. Ele falou, coitada. Ele falou assim, a gente já viu ossos e articulações e músculos dos membros superiores. Procura um monitor. Aí eu falei, não, não é possível. Então, assim, e aí, n- na primeira semana eu tive a oportunidade de ficar louca na faculdade. Porque era muita coisa que eu tinha perdido. Eu podia ter falado, cara, foda-se, vou ficar maluca, não vou fazer nada. Ou podia também querer comer tudo os livros e tentar decorar tudo. E aí foi algo que eu trabalhei comigo. Eu falei, Fátima, você passou na faculdade, você passou pro vestibular. Você entrou, você vai ter que sair. Só que eu também não estou ficando maluca. Eu tô em dia com o conteúdo? Não. Tô tentando ficar? Não. Até o dia da prova eu resolvo isso, entendeu? É um problema por vez. Porque Problema futuro se não resolve adianta eu no querer ficar futuro. maluca. Não adianta, entendeu? Para mim, eu, Fátima, pessoa que eu sou, os princípios que eu tenho que aproveitar o processo. Se eu quiser ficar estudando das 6 às 6 todos os dias para tentar colocar o conteúdo de anatomia, talvez nem assim eu consiga. Óbvio, eu tô fazendo o básico. Eu não tô deixando atrasar tanto. Eu, tipo assim, desde quando eu comecei, eu estou em dia. Eu ainda tenho algumas coisas para rever do tempo que eu não tava. Eu tô fazendo simulado, eu tô acompanhando a turma, tipo, eu não tô super atrasada mais. Eu vou para todas as aulas, eu tô fazendo exercício. Mas, tipo, eu não tô ficando maluca, entendeu? Tem gente que entrou com o ProUni que tá, tipo, surtando. E eu tô, tipo, cara, reconhece que você tá atrasado, reconhece que você, tipo, não tá em dia. Mas, enfim, tem muita gente que não concorda com o meu pensamento. Ou, sabe, a parada que eu mais aprendi nessa conversa toda foi isso de você.
entender a importância da jornada, sabe? Porque você tem isso, dá pra sentir. É tipo, porra, vamos lá, vamos resolver as papeladas e o negócio todo, mas ao mesmo tempo já vamos estar no cursinho e se der, deu, se não der, vou estudar mais um ano. O problema futuro se resolve no futuro. Eu falo muito essa frase, problema futuro se resolve no futuro. Teve até uma guria acho que era da turma 11 da turma 12 que ela chegou e falou assim: paguei psicóloga por um tempão por Madeira com uma frase curar minha ansiedade. Que é literalmente isso, problema futuro se resolve no futuro. Sim. Puxando isso aí que você estava comentando, ontem saiu aqueles rolês lá que o ensino médio, o novo ensino médio ele vai ser suspenso, e aí talvez as mudanças no Enem em 2024 elas não vão mais acontecer. Aí eu mandei lá assim, viu? O teu Enem é o 2023 e você nem tá mais no ensino médio. Esquece essa porra, foca no que importa. Então, dá pra ver que você teve muito isso. Então, tipo, pô, tu trabalhou durante o teu ano que você passou, durante o ano que eu falo que tu fez o básico bem feito, porque no final, o que importa é você estar na faculdade de medicina. E fazendo o básico bem feito durante um ano, você Sem consegue. boleto, né? Sem Importa boleto. bastante. É. Importa bastante que é sem boleto. Sem boleto. Então, é aquilo de, porra, se vai ser público ou particular, o que importa, meu? Né? No, Pouco no importa. final, o que você quer tá lá formada depois dos 6 anos, bonitinha, com o seu CRM. Isso importa. Então, o povo bitola às vezes com coisas à toa, e o que eu mais pude pegar em toda essa história, porque, meu, Maluca. não, foi a história mais inusitada que apareceu. Assim, ó, desde o começo de você pegar, fazer autoescola, fazer o segundo ano com um técnico, fazer um cursinho nos sábados, não ir para a prova, ir para a prova, não vai para a prova, vai para a prova. Caraca, é Vai tipo estar assim, toda maquiada. não, é um negócio assim de louco. E no, É. E eu acho, assim, no, Madeira, no final, tu tá, igual você comentou, com a sua saúde mental plena, sem ter pirado, cursando medicina, sem pagar boleto. e, e assim, você perguntou, né, o que eu aprendi muito com os meus alunos também, é que, cara, você tem que fazer o que você gosta. Mano, assim, eu atendi histórias horríveis de gente que, que vai pro que não quer, entendeu? Eu fiz uma matrícula de um piá que ele chegou pra mim assim e falou assim: Ah, eu falei, que curso você quer fazer? Ele falou assim: Ah, eu quero muito fazer psicologia. Aí eu fui anotar, né? Porque eu tinha que cadastrar ele. Ele, mas meu pai não vai me ajudar, eu vou prestar pra direito. E o piá fez vestibular pra direito. Eu tinha aluno, por exemplo, que zerava biologia e química nos simulados, que queria medicina. Então, assim, se conhecer e saber o porquê, o que que você quer e o porquê que você quer. A gente zoava ali no atual que existia os médicos por amor e os médicos por dinheiro, né? Mas não é nem esse tanto o ponto. É o ponto, tipo assim, cara, você quer fazer medicina para você ter dinheiro? Beleza. Mas você sabe o que você vai fazer na medicina? Sabe o que você tem que ser para ser médico? Você sabe que você tem que gostar de biologia, tem que gostar de química? Eu tive uma aluna que, inclusive, hoje em dia é super minha amiga, a Bárbara, beijo, Bárbara. Ela entrou no atual querendo medicina, por causa do pai dela. Ela mudou para psicologia e no final ela fez para direito e passou agora pelo SISU lá na Uniesp. No cursinho ela descobriu o que ela queria. Porque, tipo assim, ela não ia bem em biologia e química, cara. E ela, no começo, não, fazer medicina, tipo, entendeu? Então é você perceber o que que você quer pra tua vida, porque eu acredito muito que as pessoas têm isso dentro de si. Eu, por exemplo, jamais gostaria de fazer física. Talvez se eu fizesse um vestibular, eu até passasse, mas eu não tenho aptidão para isso. Talvez muita gente faça medicina sem ter aptidão. E no dia que eu passei, eu recebi um comentário no Facebook de uma médica, que é a médica da minha família, a doutora Edna. E como eu escrevi muito do coração, assim, né, o meu relato da minha aprovação, ela falou assim: Fátima, eu fico muito feliz de ver que você lutou para conseguir o que você quer, porque a gente dá muito mais valor. E eu até vou fazer uma tatuagem de uma parte do comentário dela, porque ela falou assim: médico tem que gostar de gente, igual veterinário tem que gostar de bicho. Básico assim. E para mim foi o que resumiu. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Eu sempre soube que eu quis cuidar das pessoas. Óbvio, dinheiro é importante, vai ser, se Deus quiser, mas eu quis a medicina por isso. Eu não vou julgar quem quer por dinheiro, mas saiba o que você quer,
saiba que é com isso que você vai ter que trabalhar, porque assim, isso para mim é fatídico, assim, e você tem que saber, você tem que se importar. Quando eu fiz o técnico em biotecnologia, eu fazia estágio no laboratório de análises clínicas, e eu fazia com o pessoal de biomedicina. E eu ainda tava naquele, cara, será, talvez, que eu quero biomedicina? E foi o estágio que me fez perceber que não era biomedicina que eu queria medicina. Porque, assim, a biomedicina era tudo. Eu falo que tem a porta da recepção. Para fora da recepção tem os pacientes, para dentro tem as amostras dos pacientes. Para dentro é biomedicina. É só a amostra. É só o sangue, é só o xixi, é só as fezes, é só a amostra. Para dentro é o paciente. Eu preferia 1000 vezes trabalhar para fora. Ninguém daquele lugar gostava de trabalhar na recepção. Ninguém. Ninguém gostava de conversar com os pacientes. Ninguém. E foi ali que eu falei, cara, não é o dentro que eu quero. Eu quero fora. Eu quero paciente, eu quero. E assim, para mim a medicina é muito nobre. E eu sei que eu vou ser uma médica muito nobre por causa disso. Mas a minha sala tem 100 alunos. E metade não é por isso que tá lá. Mas enfim, não cabe a mim. Mas é de fato, sabe, eu ter essa certeza de que era isso que eu queria e que era por isso que eu quero ser médica, me facilitou muito no processo. Era saber, cara, eu tenho uma missão, eu sei que é isso que eu quero e eu vou conseguir em algum momento. E aí entra a questão da foto, né, que eu falei que tá no meu plano de fundo, porque daí, como eu tava fantasiada, eles tiraram uma foto minha, fantasiada, né, no dia do vestibular, no dia do aulão. E quando eu mandei essa foto pra minha mãe, porque daí eu tô com o estetoscópio, tô de jaleco, tô com canudo e tô com o cabelo. E daí minha mãe falou assim: põe essa foto de fundo do celular, pra você se imaginar médica. E eu coloquei desde aquele dia, e tá até hoje. Inclusive, o pessoal da minha sala olha e pergunta: você já é formada? E daí, mas eu não conto essa história pra todo mundo. Mas assim, era me ver médica. Era saber, tipo, cara, é o que eu quero porque é o que eu quero. Eu não tô aqui pra satisfazer a ajuda de ninguém. O meu irmão faz agronomia na Federal. Ele escolheu o curso dele e ele fez o curso que ele quis. Eu escolhi o meu curso e eu faço, e eu me fudi do curso que eu escolhi, mas eu faço o curso que eu quero. O meu irmão mais novo, a gente nem sabe se ele vai querer fazer faculdade, porque eu não gosto de nada. Então, tipo assim, é você respeitar. E às vezes, se você respeita isso, é daí que vem a tua força para você respeitar o teu processo e você saber que uma hora vai dar certo. Eu acho que essa é a maior lição, assim, que eu tirei tanto com os meus alunos e tanto com a minha história, assim. E que história, meu. Que história. Agora você imagina a minha psicóloga. Cara, ela foi uma loucura. Eu chegava assim, eu falava assim, vamos para mais um capítulo. Tu fazia terapia quando você Fazia, estudava? fazia terapia. Eu comecei a fazer terapia um pouco antes da metade de 2022. Por conta do meu relacionamento. Porque daí, como foi o ano que eu tava estudando de verdade, começou a atrapalhar o meu relacionamento, o meu namoro. Porque daí eu me estressava muito e eu acabava descontando muita coisa no André. E daí ele falou assim, cara, você precisa de ajuda, eu não posso ser a tua válvula de escape. E daí eu fui atrás da terapia. E me ajudou muito, tipo assim, porque daí eu estudava com mais tranquilidade, me ajudou muito nesse sentido. E depois que meu namoro acabou, assim, foi o. Se eu não tivesse terapia, eu não sei como que teria sido, assim, de verdade. Porque, porque foi o que me aliviou para eu conseguir fazer as provas, sabe? Eu E, a- falava sobre. e no caso, a tua psicóloga, com quem que ela fazia terapia daí? Ela, certeza que ela teve que fazer terapia. Se ela não fazia antes, ela teve que fazer depois de mim. Porque era assim, eu chegava e falava assim, vamos para mais um capítulo, Aline. E dava assim, ai, tô doida pra ver o final dessa história. E até hoje eu faço terapia semanal com ela, então ela acompanhou todo o processo também do mês, dos 5 vestibulares, da aprovação, do término do namoro, então assim, e foi que me ajudou muito mesmo, assim, terapia, com certeza, porque para tentar manter um pouquinho da sanidade. Muito bom. Olha, por mais que tu já tenha falado muito do aprendizado que tu teve, do que você falou para os seus alunos, e a parte que você comentou do aulão, que você falou para eles, assim, ó. Você não tem noção do quanto de mensagem que eu recebi de agradecimento, Madeira, pela minha fala. Você não tem noção. Eu E olha imagino. que louco. Porque daí, quando saiu o resultado da segunda fase da federal, eu estava trabalhando no atual ainda, porque eu trabalhei em janeiro ali, né? Eu saí em fevereiro, porque daí eu ia pegar fevereiro de férias, e março eu ia começar o cursinho. Então, em vez de eu trabalhar em fevereiro, eu falei, ó, Felipe, eu trabalho até janeiro, um mês eu vou realmente descansar, porque a partir de março eu vou me fuder no Flamengo. Foi esse nosso combinado.
Então, no dia Sim. 13 de janeiro, quando saiu o resultado federal, eu estava ali. Então, eu comemorei, eu fiz o trote dos meus alunos. A gente teve aprovado em química, em engenharia química, a gente teve aprovado em geologia, a gente teve aprovado em filosofia, e eu me sujei com eles. E eu tinha muita gratidão. Em nenhum momento eu ficava assim, puta, cara, podia ter sido eu. Eu não tinha esse sentimento, sabe? Porque eu sabia que a minha hora um dia ia chegar. Então, eu fiquei muito feliz. Muitos vieram me agradecer pelas palavras que eu falei. Muitos falaram assim: ah, a gente vai estar comemorando com você. E deu, tipo, cara, um mês e meio, mais ou menos, em março, a gente teve o trote dos aprovados pelo Enem. Daí tinha 3 de medicina, tinha 2 de direito e tinha uma de história. A gente fez um segundo trote só pro Enem, porque deu, tipo, uma galera, assim. E daí ali eu falei, cara, eu não tô acreditando que eu fiz um trote 2 meses pra vocês e agora eu tô fazendo o meu, entendeu? Foi muito legal. Eu Muito massa imagino. mesmo. Eu imagino. Foi o que eu comentei sobre o que eu mais percebi em toda a tua trajetória, em todos esses eventos inusitados, foi que tu aproveitou a jornada. Você viveu a parada, entendeu? Então, é algo que você vai estar na faculdade, você vai estar na metade da faculdade, tu vai saber que o teu momento de vestibular não foi um tempo perdido da sua vida. Porque muita gente olha e pensa assim, porra, eu tô perdendo minha vida, porra, minha vida tá parada nada, tá parada porque você não tá sabendo viver. Daí o Mas maior olha que louco, porque exemplo. a minha mãe, não sei Oi? se você vai poder colocar isso, mas a minha mãe considerava que eu tava perdendo um ano da minha vida. Tipo, a minha mãe falava na minha cara. Ela sempre me apoiou, mas ela falava assim: puta, mais um ano de cursinho, mais um ano perdido. Não coloque isso na gravação, por favor. Ela vai ficar meio puta se ela for assistir depois. Mas ela falava, e eu nunca me deixei me abalar. Eu falei, mãe, eu não tô perdendo ano, olha o tanto que coisa que eu vivo além do cursinho. Sim, Pelo amor de Deus, tipo. não Mas é um isso ano porque eu perdido. trabalhei isso muito bem comigo. Eu achei, assim, ó, para mim essa foi a parte mais importante, porque de fato tem pessoas que olham como, porra, eu tô aqui, é aquele lance, eu poderia estar na faculdade. Tá, mas não tá, então aproveita essa porra aí e vive esse negócio, entendeu? Tipo, para de reclamar. Eu percebi sentir. Eu falava isso pro pessoal, eu falava assim, eu sei que vocês não querem ser vestibulando, eu também não quero, eu quero ser universitária. Mas a gente tá podendo ser universitário? Não ainda, então. Ah, e olha que louco. Dá Seja tempo de eu contar vestibular. mais uma história? Oi? Dá tempo de eu contar mais uma história? Na bala. Eu tinha um problema bem sério com os vestibulares das particulares, assim, porque de fato eu não sabia como que eu ia pagar se eu passasse. Tá. E daí teve um dia que meu pai chegou pra mim e falou assim: Fátima, você tá estudando pra passar, não importa aonde vai ser. Falei, pai, são 11 mil reais por mês, por mês. Tipo, isso dá muito mais do que a renda da minha casa, entendeu? Falei, não dá, não tem. Ele falou assim, Fátima, você quer entrar numa festa. Adianta você saber a roupa que você vai usar se você não tiver o convite? Falei, pai, ele falou assim, adianta você querer saber como que você vai pagar se você não puder entrar na bendita da festa? Ele falou assim, e isso eu falei para meus alunos no aulão, consiga o convite. Quando você tiver com o convite da festa nas tuas mãos, a gente pensa na roupa que você vai. Isso marcou assim, cara, a gente tava lá fora na minha casa, a gente tava nem dentro de casa, porque foi uma chamada de atenção assim na parede. A gente tava num corredorzinho. E daí ele falou assim: consiga o convite da tua festa. E foi naquele momento. E daí foi quando eu me inscrevi, né, na PUC, na PUC não, na Pequeno Príncipe e na FEPAR de novo, porque eu não queria fazer. Justamente porque sendo mês que já ia ter Enem e tudo. E eu falei, cara, eu preciso do convite, aonde for. Depois eu vejo o que eu faço. Um filósofo contemporâneo falaria: problema futuro se resolve no futuro. Porra, Fátima, que história. Que, que história. Que história, que maturidade que tu teve para levar tudo isso. Eu quero te parabenizar. Ah, muito obrigada. Eu quero te parabenizar por essa aprovação. Eu quero falar que eu fiquei muito feliz quando eu vi. Eu vi, eu falei assim, eu conheço este nome, este sobrenome não me é incomum, eu conheço esse nome, eu conheço esse Hum. sobrenome. Então, porra, ver uma pessoa
que era aquela pessoa que acreditava nessa parada lá no começo, na turma 2 assim, e, meu, poder te ver aprovada em medicina, igual você comentou, sem pagar boleto. Esse é um ponto importante. Boleto. No caso, você conseguiu o convite e não precisou nem de roupa. Nem de roupa. Não precisou nem da roupa. Então, parabéns, de verdade mesmo. Saiba que os alunos que você ajudou não foram apenas os do cursinho, saiba que todo mundo que escutou isso daqui, ou que assistiu, Ai, amém. certamente, eu acho que saiu um pouco mais leve, sabe? Me dá essa, porra, Sim. me dá essa impressão, assim, eu nem estudo pro vestibular, mas eu imagino uma pessoa que está estudando, ouvindo e falando, cara, para de bitolar, para de... Hoje, até o post que você fez hoje, que era sobre, assim, a angústia, né, do vestibulando, eu falei, cara, para de se angustiar, velho, uma hora vai dar certo. Então, o vestibulando de medicina é a pessoa mais ansiosa que tem. Hoje eu estava vendo uma pesquisa, um dado, que dentro, isso é um pouco preocupante, estamos saindo de um negócio leve, feliz, para entrar num dado um pouco turbulento, mas é importante falar, que a média de suicídios dos estudantes de medicina, ela é maior do que a média da população em geral. Eu lembro que eu falei para uma aluna da turma 12, ela estava num ano extremamente turbulento, não conseguia estudar, fazendo técnico. Eu falei, esquece, foca no teu técnico e passa no que vem. A guria começou a chorar. Eu falei, meu, se você não tá aguentando isso, a faculdade é quase pior, você precisa de maturidade para chegar lá. Você precisa aprender a tocar as coisas sem ficar angustiado com detalhes que não são necessários, focando em resolver o problema do momento e com foco total nele, deixando o problema futuro lá para o futuro. É Então, muito assim, assustador, assim. é. E Quando eu... eu acredito que isso vem desde o vestibular. Porque as Nossa, pessoas passam por uma jornada de vestibular em que elas não têm o que você comentou sobre priorizar a saúde mental. E assim, você falou isso acho que umas 3 vezes. Eu sempre priorizei minha saúde mental. Pô, eu sempre priorizei minha saúde mental. Eu saía com a minha família, eu tinha meus momentos ali. Então, o povo vai perdendo isso, talvez desde o vestibular, quando chega na faculdade, estoura no que você própria comentou, que, meu, é difícil, não é fácil. Então, a falta da saúde mental já do vestibular acomete lá na faculdade, porra. E sim. assim, eu espero de fato que, igual comentei, você ajudou os vestibulantes com seu discurso no aulão, que você se fantasiou de médico, achei isso brilhante. E pode ter certeza que essa entrevista fez com que outras pessoas saíssem daqui um pouco mais leve com essa jornada, entendendo que Tomara. o básico bem feito funciona. E, Sim. porra, Vou só obrigado por ter complementar compartilhado toda essa história. e espero que você não coloque essa parte que eu vou falar agora na gravação, por favor. Mas eu Tá? tenho um aluno do cursinho que ele estuda ao mesmo tempo que eu, a gente tem a mesma idade. Inclusive, ele é filho de um professor de cursinho. Ele fez alguns cursinhos junto comigo. E ele tinha epilepsia, só que ele estava controlado, assim. E ele estudava também mais ou menos na pandemia, tipo, estudava bastante, mas, né, pandemia, aquela história, não sabia nem quando ia ser prova. E no ano passado ele estudou junto comigo. E a epilepsia dele voltou. Ele teve algumas crises. Foi um caso, assim, bem sério. E ele é um dos casos que não quer medicina por amor. Ele tem cota racial. Ele já ficou 2 vezes na primeiro lugar da lista de espera. Ele super tem potencial para passar. Tipo assim, ele é muito bem nos simulados. E ele não passa, porque tipo, não é pra ser, entendeu? Só que daí não tem como eu chegar pra pessoa e falar isso. E ele Isso. passava muito mal. A gente até falava entre os professores assim, de medo dele ir pra fora fazer medicina e se suicidar na faculdade por não ser o que ele quer. Então, Isso a me gente vive com esse, a gente tem que fazer todo esse acompanhamento no cursinho de orientação, porque às vezes, tipo, as pessoas não têm noção do que isso pode desencadear lá na frente, ah, sabe? E é o que eu falo, cara, faça o que você quer, estude o que você quer. Por mais, mas é difícil em casa. Cara, procura ajuda profissional, então, tenta alguma coisa, porque assim, esse aluno em questão, se eu for falar realmente, eu acho que ele é muito mais inteligente do que eu.
mas ele não passou por conta da pressão psicológica e por não ser o que ele quer e porque, cara, Isso aí afeta, Fátima, no dia da prova. É o que faz a pessoa lá no dia da prova travar, errar coisas por bobeira sim, no próprio dia. Ou, você sabe o que seria bom? A gente vai fazer. Agora, a gente está no dia 4 de abril. Dia 13 a gente vai lançar a turma 13. Então, agora a gente está totalmente envolvido com isso. Mas depois do lançamento da turma 13, a gente quer fazer uma série de presencial. palestras em Vai ser Curitiba. presencial, não? A gente quer fazer uma série de palestras em Curitiba. Seria interessante fazer uma parceria com o cursinho que tu trabalhou lá, Podemos? em São José. Com certeza podemos. Quando a gente Nossa, eu dou for. todas as minhas fichas assim pro atual, sério. Porque foi um cursinho que me ajudou lá no começo e no final, assim, a minha aprovação veio dali, não adianta. Óbvio, a base que eu construí com as isoladas, que eu construí com o cursinho online, foi uma coisa. Mas o atendimento que eu tive no ano que eu passei, que foi o ano do básico bem feito, foi o que fez eu passar, não adianta. Né? E eu fazia esse atendimento com os outros alunos, então. Sim. Não, o ano do básico bem feito, ele funciona. Viu? Vamos tirar um. Deixa eu tirar um story aqui, meu. Mostrar o horário que a gente começou e o horário que a gente tá acabando aqui, ó. Não, ó, pra você ter noção da vida de medicina, eu tinha um compromisso às 8. Mas eu não vou, porque não vai dar tempo, não tem problema. Mas é porque eu queria tanto comentar, conversar e contar para as pessoas, tá tudo bem. Gente, nós estamos. A gente começou o que? Era 6 horas? Eram 6 horas. Estamos aqui com a Fátima desde Vocês as. já viram a história mais maluca da promoção em medicina? Isso aqui vai sair terça-feira que vem e vocês vão presenciar 2 horas insanas da história mais absurda de formação em medicina. Fátima, eu vou salvar aqui, depois eu posto e te marco lá. Uhum, por Muito favor. obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Tô esperando a minha caneca do PQA, Madeira. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Por favor. Vai chegar aí a caneca, vai chegar a camiseta. Espero que tu aproveite bastante. E em breve a gente se encontra aí no costelado da agronomia dessas. Depois eu fui interessado. Vamos, em maio. Maio tem costelada da agronomia. Sério? E tem ingresso já? Sério. Não, ainda não. Eu sei disso porque meu irmão faz agronomia na federal, né? Depois que você falou, deu. Ah, agora eu linkei as coisas. Quando sair, Sim, você me manda, eu compro os ingressos eu e te a gente, aviso. e a gente se encontra por lá. Mas se prepara, que a festa é baita, cara. A festa é baita. Assim, ó, O problema da Positivo, ó, dois defeitos da Positivo. Tem pouca festa, comparado com as outras. Tem bem Sim. poucas festas. E o bar é muito longe, cara. Pra você ter noção, eu ainda não fui conhecer o bar da faculdade. Porque é muito fora de mão, velho. Porra, o da, Não o é tipo a da, PUC da que é na frente, Federal, entendeu? do Poli. Ah, não, mas o teu irmão é do. É do Pedrão? É do Pedrão? É do Pedrão? Ah, eu achei que era Legal, pô. dentro de agroveterinária lá, aquele rolê lá no Bacaxiri. Mas se é no Politécnico, é no Pedrão, então. É do Pedrão. É, Tipo, cara, o bar da faculdade, o Chaparral, né? O bar da UP. Eu ainda nem fui conhecer, porque é muito fora de mão. E daí eu volto todo dia dirigindo, então nem posso ir lá tomar uma cervejinha, né? Porque daí eu pego BR, eu sou uma pessoa consciente. sim. Então, tipo assim, esse é um ponto negativo da UP. Mas ao mesmo tempo também que dá pra estudar mais, porque não perde tanto tempo, né? E aí aproveita as festas da Federal e Aproveita as festas da estudando Federal. no campus mais bonito sem pagar boleta. Só que A eu tua vida falo que tá a feita. minha vontade, eu escrevi 100% ProUni quando eu passei, né? A minha vontade é de tatuar isso, porque quando eu vou falar que eu faço medicina na Positiva, as pessoas acham que eu tenho 10 mil conto por mês para dar pra faculdade. Então, a minha vontade é falar assim, ó, não, eu faço medicina positiva ProUni. Eu vou arrumar um tirante escrito assim, ó, 100% ProUni. Muito bom, muito bom. Fátima, eu tenho que ir lá porque eu também tenho um Vai, vai. compromisso. Mas assim, ó, terça-feira que vem a gente vai postar. Pode deixar que todas as partes que você falou assim, corta. Você vai dar trabalho pro editor, mas não tem problema. Falar, corta essa parte, pode deixar. Beleza. Mas vai ser muito bom. Tenho certeza que a tua história vai inspirar muita gente e vai ajudar tantas Bom, outras. esse é o objetivo, essa é a missão, né? Que em breve talvez sejam suas calouras, talvez sejam E concorrentes caso de alguém queira intermédio. perguntar alguma coisa, aqui eu acabei contando tudo, né? Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, né, tiver alguma dúvida,
Meu Instagram tá aberto lá, pode chegar. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas pode mandar mensagem, pode perguntar que o que eu puder ajudar assim no processo, eu tô aí para isso. Qual é? Bom, eu vou tipo, tá no meu Ah, Insta. mas é arroba Fátima Amigos. Com K. Mas tá no meu Insta, eu marquei você lá, você tá Isso no, aí. no destaque dos aprovados, então se alguém quiser, eu te marquei lá. Então, beleza. Valeu, Beijão, Matheus. tchau, Até! tchau, muito obrigado.